Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Orenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo tranquilo? Fala, Marquinhos. Tudo tranquilo com você por aí? Tudo tranquilo, na boa. Aquela tradicional quinta-feira, 9h56 da manhã, começando a gravação do episódio 258, né? 18 de julho de 2024. Esse é o dia que estamos gravando, aquela quinta-feira, para os nossos ouvintes que não viram, não acompanharam e não vão acompanhar, não acompanharão os cortes, né, que aparecem aí no Instagram. O João novamente com a camisa do Gigante da Colina. Mais uma vez, João, é isso aí, 2 episódios seguidos. Eu, como flamenguista, tenho que ficar preocupado, cara? Sei, cara, ó. E olha que o Coutinho ainda nem estreou, cara. Quarta vitória seguida. A barreira ainda não virou baile. Imagina quando virar. Olha só. Pô, o pior é quando chega esses caras aí, que a galera bota a maior esperança e o maluco, porra, não vinga, né? Vamos ver se vai vingar. Não é o Coutinho que saiu do Vasco há mais de 10 anos atrás, né? Mas vamos ver. É isso aí. A esperança é a última que move. João, você tá 2 semanas vindo com a camisa do Vasco. Isso aí já representa uma mudança na moral da galera como é que é? Da barreira. É isso aí. Mas aqui, para o ouvinte que, enfim, não teve essa percepção, usar a camisa do Vasco aqui em Israel é uma sensação um pouco atípica, porque tem uma cruz no peito, né? E, enfim, as pessoas ficam te olhando, tipo, o que você tá fazendo com essa camisa aí, né? Cruzado, né? O cruzado voltou, né? Não, pois é, tipo, um judeu andando na rua com uma camisa com uma cruz, tipo, as pessoas ficam curiosas, tipo, porra é essa? Que Vai a camisa é essa que você Nazaré, tá João. usando? Vai a Nazaré com Mas essa entre os blusa aí. árabes não tem nada, né? Entre os árabes Então, tranquilo. Entre os judeus é que tem uma sensação de estranheza, porque eu sou judeu e eles sabem, né? E aí de repente estão andando com uma camisa com uma cruz, tipo, o que que é isso? pois Exceto, é. obviamente, quem conhece aqui o gigante, mas o futebol brasileiro não tá muito Aí, em aí é alta, muita pretensão não da tá, sua parte, né, não tá muito João? em alta Pô, aqui em Japão. Esse é o problema, né? Ultimamente, porra. né? A gente não tem Pois tido é. essa Teve fama um aqui. tempo, tem o quê? Uns 2 meses, né? Eu tava na academia, apareceu um cara com a camisa do Flamengo, do nada. Falei, que isso, cara? O cara é a camisa do Flamengo. Deve ter ido ao Brasil fazer aquela tradicional viagem, né? Que os jovens fazem aí, aos 20 e poucos anos. Enfim, deve ter ido a um jogo e virou Flamengo. Bom, é isso, é isso. Vamos passar para o nosso primeiro bloco. Ah, peraí, antes de mais nada, a gente de vez em quando costuma falar sobre a questão do tempo, né? Essa semana saiu uma reportagem no jornal Haaretz, né, do jornalista Nir Hasson, em que ele coloca aí vários indicadores, né, da questão climática aqui do calor e apontando que, assim, é assustadora a mudança, né, em relação ao aumento do calor aqui em Israel nos últimos 10 anos. Tem um gráfico, assim, que mostra a quantidade de dias em que houve um pico de calor, né, dias em que o calor foi radical, né, Kitson, né, que fala, um calor muito alto aqui nos últimos 10 anos, assim, absurdo, absurdo, com temperaturas com mais de 40 graus, assim, a quantidade de dias que hoje a gente passa por essas temperaturas é muito maior do que há 10 anos atrás, enfim. Bem preocupante, né? A gente vem comentando aí sempre sobre essa questão do calor, esses elementos aí que mostram para aqui como a gente teve no Brasil há poucos meses atrás, né? As chuvas no sul enfim, geraram aquela catástrofe no Rio Grande do Sul e a forma como a gente aqui está lidando também, né? Está recebendo, enfim, a nossa parcela do aquecimento global é justamente ter um aquecimento muito grande também, que vem sendo sentido aí há 10 anos atrás. A gente, por enquanto, não continua meio sem chuva aqui, né? Deserto e tudo mais, mas enfim, tudo pode mudar com essas loucuras todas. Bom, é isso. Vamos então para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões da guerra esta semana. O João, a guerra essa semana não mudou muito do que a gente tinha na semana passada. O que mais forte aconteceu na guerra essa semana foi logo depois da gente ter lançado o nosso último episódio, no último sábado, a tentativa, né, de Israel em assassinar o vice do Hamas, né, na faixa de Gaza, Mohammad Deif. De acordo com a inteligência que Israel tinha, ele estava na região, né, do campo de Mawassi, que é o campo de Massawi, desculpa, que é o campo onde Israel, desde o início da guerra, determinou a região como uma região humanitária, né? Então, e recentemente, centenas de milhares de palestinos também tiveram que ir para lá, saindo da região de Rafah, do sul da faixa de Gaza. E essa semana, Israel tinha aí a informação de que tanto o Mohammad Deif quanto o Rafah Salama, que era ali da região, estariam passando pelo campo. E Israel fez um ataque ali com, enfim, bombas extremamente pesadas. Um ataque que deixou um pouco mais de 90
90 mortos, esses são os números aí que a autoridade palestina, né, na região de Gaza liberou, e enfim, em função, e isso foi a maior notícia que a gente teve aí da faixa de Gaza essa semana, até porque a questão do acordo de reféns, ela parece não, apesar de continuarem, né, elas parecem não caminhar a passos largos, pelo menos até o momento. Então, a gente teve essa questão aí na faixa de Gaza. Em relação ao Líbano, a gente manteve, né, a guerra de tensão com o Hezbollah. Míssil daqui, míssil dali, nada aumentou, apesar da gente ter tido aí nas últimas, pelo menos há 3 semanas atrás, né, ter tido aí o sentimento e de que as tensões, né, realmente as tensões estavam aumentando muito, a gente poderia estar à beira de uma escalada, o que não aconteceu. É isso, cara. Mais do mesmo, aquela guerra que, como a gente vem dizendo aí, praticamente acabou. O exército não tem muito mais o que fazer na faixa de Gaza, mas o governo quer a qualquer custo buscar as cabeças aí das lideranças do Hamas. Pois é, Marquinhos, primeiro eu vou me concentrar na questão militar israelense e depois eu vou comentar, enfim, a catástrofe, a tragédia na faixa de Gaza em virtude desse ataque. Bom, primeiro a gente tem que contextualizar, e quem escutou a nossa última edição vai entender melhor isso. A gente está frente a uma situação na qual o Hamas aceitou negociar o acordo de cessar-fogo sem as garantias exigidas até então de uma interrupção total da guerra. Isso pressionava o governo israelense a sentar na mesa de negociações, porque a demanda de Israel era justamente que o cessar-fogo não condicionasse Israel a interromper de maneira permanente a guerra. Como vocês já devem ter carecas de saber, o governo israelense não está interessado em cessar-fogo, pelo menos parte do governo não está interessado em cessar-fogo. Essa parte pressiona o Netanyahu, ameaçando romper a coalizão, e o Netanyahu cede a essas pressões e sabota as possibilidades de cessar-fogo. A gente falou muito sobre isso na edição passada. Enfim, então nesse contexto, esse ataque aconteceu. O Netanyahu está sendo pressionado. A resposta que ele deu, a reação positiva do Hamas, foi uma resposta que desagradou profundamente quem intermedia as negociações, no caso, principalmente os Estados Unidos, mas também o Catar. Desagradou o mundo árabe com o qual Israel tem relações. Desagradou profundamente as famílias dos reféns. E o Netanyahu ficou sob pressão mais uma vez. Nada que ele não consiga suportar. O Netanyahu está conseguindo suportar bem todas as pressões feitas sobre ele até agora com maestria, enfim, ainda que ele esteja, enfim, sacrificando seu governo para isso, pelo menos a sua liderança, ele mantém. E o ataque ao Mohammedef veio justamente nesse momento. Repare bem, eu não estou dizendo que o Netanyahu tentou matar o Mohammedef para se liberar da pressão. Até porque esse tipo de ataque, ele não é algo que você pode decidir do dia para a noite. Vou realizar um ataque contra o Mohammedef para poder afastar a pressão. Porque essas oportunidades, elas nem sempre aparecem. O Mohammedef está quase a guerra inteira escondido em túneis. E se chega uma informação da inteligência sobre o paradeiro dele e o momento que ele pode ser executado, ou seja, que os foguetes, os mísseis disparados pelos aviões israelenses ou os drones podem, no caso, causar danos ao Mohammedef, são oportunidades de tempo limitado e que não aparecem o tempo todo. Agora, por outro lado, é óbvio que essa tentativa de execução, que a gente até agora não sabe se foi bem sucedida ou não, ela serve aos interesses do Netanyahu. E essa oportunidade que Israel teve para executar o Mohammedef, ela pressiona ainda mais o Hamas nas negociações por cessar-fogo. Se as condições já melhoraram para Israel, a execução do Mohammedef, ela representaria a quarta execução do top 6 do Hamas. Os 6 principais líderes do grupo na faixa de Gaza. Só iam sobrar, caso o Mohammedef tenha realmente sido executado, o Hamas, aparentemente, o Hamas disse que não, que ele está bem, mas não deu nenhuma evidência, e as fontes do exército israelense ainda não confirmaram se ele está morto ou se ele está vivo, né? E o exército tem fontes ali, tanto que sabia o seu paradeiro naquele momento. Então, a gente ainda não sabe se ela vai ser confirmada ou não, mas a sua execução, ela deixaria o Hamas muito enfraquecido militarmente, do ponto de vista simbólico, muito mais do que prático, porque a desconexão entre as lideranças e as bases militares, elas são muito grandes agora. Israel destruiu a estrutura militar do Hamas de maneira muito total, vamos dizer assim, e esse assassinato ele seria muito mais simbólico do que qualquer outra coisa, e mais um simbolismo ímpar, porque o Mohammedef é uma figura muito importante para o Hamas. Eu não estou aqui defendendo a operação, eu já vou falar o que eu acho da operação, eu estou explicando o simbolismo que tem o Mohammedef e a sua execução agora para Israel. Para quem é o Mohammedef? O Mohammedef ele é conhecido em Israel como gato, porque dizem que ele tem 7 vidas. Israel já tentou executar o Mohammedef várias vezes e ele sobreviveu a todas elas. Numa dessas tentativas, ele ficou gravemente ferido e teria sido levado para se tratar no Irã, onde ele foi recuperado, fez fisioterapia e retornou à faixa de Gaza depois. Ele tem sequelas de um desses ataques. Ele perdeu membros de sua família em ataques israelenses. O ataque mais famoso
famoso, no qual ele também saiu ileso, foi em 2003, no ataque durante a Segunda Intifada, no qual Israel tentou executar de uma só vez toda a liderança do Hamas, numa operação que se chamou Colheita das Anêmonas. Anêmona em hebraico é kalanit, é uma flor muito comum aqui em Israel, que brota muito fácil aqui. Mas enfim, foi uma tentativa de... Eles sabiam que, na verdade, todo o alto escalão do Hamas, inclusive naquele momento, o Sheikh Ahmed Yassin, que era vivo ainda, ele foi assassinado em 2004, já falando de 2003, o Ahmed Jabari, que foi assassinado por Israel em 2012, que era o chefe do braço militar do Hamas naquele momento, o Mohammed Deif estavam presentes ali. Israel decidiu fazer um bombardeio ali usando uma bomba de meia tonelada em vez de 1 tonelada, justamente para evitar as mortes de muitos civis naquele momento. Foi uma decisão para, enfim, eles achavam que meia tonelada ia ser suficiente. Não foi, e nenhum dos líderes do Hamas foi executado naquela operação naquele momento, inclusive o Mohammed Deif. Aquela foi uma das entre 5 e 7 vezes que ele escapou. Tem gente que diz que foram 7 tentativas, gente que foram 5. Isso não é certo, né? Segundo isso, estou falando segundo o jornalista Ohad Helmo, do Canal 12, que é o especialista em questões nos territórios do Canal 12. Enfim, agora quem é o Mohammed Deif? Ele assumiu o controle do Hamas da parte, ele é da logística militar no fim dos anos 90. Ele chegou a ser preso pelo Arafat, quando o Arafat era o presidente da autoridade palestina, porque o Arafat, em determinado momento, ele realizou uma operação contra os líderes do Hamas, né? Eles são adversários políticos, depois ele foi solto. E o Mohammed Deif foi quem idealizou o braço armado do Hamas como estrutura paramilitar. Ele, comparativamente, ele é como se fosse uma espécie de Qasem Soleimani, aquele general iraniano que foi executado pelos Estados Unidos, se não me engano, em 2016 ou 2017, não sei. Não, foi mais tarde, foi 2019. Que foi quem transformou a Guarda Al-Quds, que é aquele setor internacional da Guarda Revolucionária Iraniana, num exército, enfim, espalhado pelo mundo inteiro. Basicamente, nas suas devidas proporções, o Mohammed Deif foi quem fez isso com o Hamas. Transformou o Hamas de um pequeno grupo terrorista em um grupo paramilitar, obviamente que isso demorou anos. Ele estabeleceu relações com o Irã para conseguir armamentos, ele estabeleceu relações com outros grupos, e ele é o grande ideólogo e executor do Hamas como uma milícia, de fato. É um grupo armado organizado. Então, ele, simbolicamente, ele é muito importante para o Hamas, e ele é um alvo de Israel há muitos anos. Israel sabe disso, Israel tentou executá-lo algumas vezes, outras vezes, segundo algumas fontes, Israel poderia tê-lo executado e não fez. E agora, durante a guerra, obviamente que tudo ficou muito mais difícil, porque ele se esconde. Assim como o Yahya Sinwar, os dois se escondem em túneis. O Sinwar parece que mais do que o Deif. E frente a essa situação na qual a comunicação, a rede de comunicações do Hamas foi fortemente atingida, ele teve que sair algumas vezes do túnel para dar orientações. E numa dessas saídas, algum colaborador, um espião, né, israelense na faixa de Gaza, espião, eu digo, em geral são palestinos que trabalham para o exército israelense, geralmente por coerção, através de métodos de coerção do próprio exército israelense, passou a informação de onde ele estava e Israel tentou fazer a execução do Mohammed Deif. E a gente não sabe se ela foi exitosa do ponto de vista do objetivo militar ou não. O que a gente sabe, aí a gente tem que entrar nessa questão mais a fundo. Primeiro de tudo, ela gerou uma reação do Hamas. A gente viu, aparentemente, principalmente por meio de atentados terroristas em território israelense e em assentamentos na Cisjordânia. Veio muito poucos foguetes, foram lançados muito poucos foguetes de Gaza a território israelense e de outros lugares também, como do Hamas no Líbano. O Hamas tem forças atuando no Líbano e não chegaram muitos foguetes ali, o que é incomum para esse tipo de ação israelense. Nas outras vezes que Israel tentou matar o Mohammed Deif, foram disparados chuvas de foguetes e houve uma reação muito forte. Isso fala muito sobre a capacidade do Hamas de reagir nesse momento, sobre o enfraquecimento do grupo nesses últimos 9 meses de confrontos intensos, mas isso também fala sobre a situação do Hamas. O Hamas, a princípio, disse que o cessar-fogo estava interrompido, que as negociações para o cessar-fogo estavam interrompidas. E depois, eles voltaram atrás e o cessar-fogo continua sendo negociado. Ou seja, de fato, o Hamas está sob pressão militar. De fato, essa falta de comunicação entre os líderes do Hamas faz com que os oficiais da média e baixa patente não saibam o que fazer e estejam implorando por um cessar-fogo para que eles possam se reorganizar, porque eles estão, enfim, sob muita pressão do exército israelense, que intensificou os ataques essa semana. Esse ataque no Deif não foi o único. Israel avançou. A gente comentou na semana passada que houve uma determinação para que se evacuasse a cidade de Gaza e o exército avançou e houve operações essa semana em muitos lugares na faixa de Gaza. E a gente teve um número que passou de
100 mortos, né, dessa semana. O número de feridos, até onde eu vi, já tinha passado de 500. E esse ataque ao DEF foi o principal. Israel diz que a maioria dos mortos eram terroristas. Isso, obviamente, é muito difícil de ser confirmado. Mas a gente sabe que houve crianças e mulheres ali. No ataque ao DEF foram, segundo o Hamas, pelo menos 72 mortos e mais de 300 feridos. Até pouco tempo atrás, eu não sei se ainda continuam, ainda estavam descobrindo corpos sobre os escombros. Entre esses corpos, pode estar o do DEF, ou não, a gente não sabe. E aí vem aquela pergunta, né? Se é justificável um ataque desse. E eu acho que, em situação nenhuma, você pode justificar a morte de 70 pessoas para chegar a um. Ah, mas são 40 terroristas, né? Mas são 30 civis também. Ou seja, se são 40 terroristas, vamos supor, ou 50, são 20 civis. Eu acho que esses assassinatos seletivos, eles já são questionáveis do ponto de vista ético e do ponto de vista estratégico por si só, porque essas pessoas são substituíveis. Assassinar o DEF nesse momento tem um significado puramente simbólico. Se ele fosse executado antes do 7 de outubro, talvez 7 de outubro não tivesse acontecido, mas agora que já aconteceu, nesse momento da guerra, a execução do DEF ou do Sinwar, ela é muito menos relevante para a segurança israelense do que seria antes da guerra, para reforçar esse argumento. E a morte desses civis, ela, enfim, nada justifica, né? A lei de guerra diz que o Hamas é responsável pela... enfim, que o Hamas, no momento que usa civis de escudos humanos, eles estão cometendo um crime de guerra. É verdade, a lei de guerra diz isso, né? O protocolo, vocês entram no direito internacional humanitário da Cruz Vermelha e realmente está dito que passa a ser justificável o ataque a regiões civis quando grupos paramilitares transformam regiões civis em bases militares. É isso que está escrito ali. Agora, também está dizendo que as vidas de civis devem ser poupadas. Então fica esse jogo de um responsabilizar o outro. Mas quem faz o ataque, no caso, é Israel. Então você não pode eximir Israel de responsabilidade nenhuma. E essas mortes de civis, elas são corriqueiras agora nessa guerra. Diminuiu desde o início da guerra? Diminuiu muito. Até fevereiro, principalmente em outubro, novembro e dezembro, o número de mortes era muito mais alto. Ele diminuiu muito, mas ainda morre muita gente. E essa semana, o número subiu drasticamente, não só em função desse ataque. Israel fez outras 3, 4 grandes operações que resultaram num grande número de mortos. Se a maioria é terrorista, se a maioria é do Hamas, não sei dizer, mas a gente sabe que essas operações elas afetam a vida dos civis. E isso em meio a negociações por cessar-fogo. Os militares dizem que agora não é o momento de você pisar no freio, porque a pressão sobre o Hamas está aumentando e as condições de cessar-fogo podem ser melhores ainda. Os militares, do ponto de vista militar, eles estão dizendo isso. Fontes, né? Porque ninguém diz isso abertamente. Em off. Só que as famílias dos reféns, elas não concordam. E os negociadores também não. Os negociadores disseram que esse tipo de ataque prejudica as negociações. Porque há muita pressão sobre Israel do ponto de vista internacional para parar com isso, né? Para parar de matar civis. E aí, as exigências vão ser para que Israel se retire muito mais rapidamente, que a guerra não possa voltar, porque se ela volta, a gente vai ver mais civis mortos. Então, existe essa ambiguidade nessas posições. O Hamas está pressionado por um lado, mas Israel também vai ser pressionado por outro. E as famílias dos reféns, elas ficaram bastante insatisfeitas com essa intensificação dos ataques, porque eles sabem que primeiro que os seus parentes eles estão vulneráveis contra esses ataques. Você não sabe se eles podem ser mortos também. Você não sabe se do lado do Mohammed Deif tem reféns vivos. Essa é a primeira questão. A segunda questão, você não sabe se o Hamas vai querer se vingar matando refém. E a terceira questão é que eles querem o cessar-fogo, eles não querem mais guerra. E a população israelense, de maneira geral, também quer o cessar-fogo. A população israelense, com certeza, vai aprovar o assassinato do Mohammed Deif. Enfim, a visão que se criou sobre ele em Israel, ela é tão negativa, de um monstro, de um assassino, de um sujeito tão execrável, que, obviamente, a população aprovaria a execução do Mohammed Deif. Mas, ao mesmo tempo, a população também quer o cessar-fogo. E colocou o cessar-fogo e a volta dos reféns como prioridade máxima, ainda na grande maioria das pesquisas. Então, quando o governo toma uma atitude dessa, e é óbvio que o exército vai apoiar uma ação como essa, eles sabem que essa ação, ela vai, no mínimo, adiar um acordo sobre cessar-fogo, que quem está escutando a gente sabe que isso é do interesse de Netanyahu. E se vão morrer civis palestinos, isso não preocupa nem um pouco o corpo político israelense de maneira geral, especialmente esse governo. E, enfim, de massacre em massacre, ainda que os objetivos sejam supostamente legítimos, a gente vai construindo essa situação de catástrofe total na faixa de Gaza, enfim, de mortes e de destruição e de feridos e tudo que vocês quiserem chamar e ver, porque realmente esse é o espelho que a gente tem ali. Como se não fosse suficiente, e frente às pressões que Netanyahu tem sofrido, ele soltou um comentário ontem que foi totalmente execrável. Depois, aparentemente, o canal 11 mostrou que não foram exatamente essas palavras de Netanyahu. Mas o que ele disse foi o seguinte: a gente tem que continuar a pressão sobre o Hamas, eles devem estar sob pressão e não a gente. Os reféns, eles estão sofrendo, mas não estão mortos. Foi a versão malufista do Netanyahu, né? Do estupra, mas não mata. Eles sofrem, mas não estão mortos. As famílias dos reféns reagiram imediatamente, disseram que, primeiro de tudo, não é certo que eles não estão mortos. A gente não sabe quantos estão vivos e mortos. Segundo, que a gente não sabe quantos podem morrer nos próximos dias se o acordo não for
feito, e essa falta de empatia com a qual ele lida com a própria população, agora não estou nem falando dos palestinos, com a própria população, é assustadora, né? Como a gente vem falando. Ele, em geral, consegue esconder isso. Na reunião de gabinete, ele deixou isso passar. Depois, o Canal 11 trouxe uma reportagem dizendo que não foi exatamente essa a frase do Netanyahu, mas, na essência, ele comentou que enquanto os reféns estiverem vivos, Israel vai fazer de tudo para trazer, mas eles não estão mortos, tem que colocar pressão sobre o Hamas. Uma coisa do gênero. Foi uma frase longa. Enfim, basicamente essa situação que a gente vive. E no norte? No norte a situação segue mais do mesmo. Houve alguns ataques aqui e ali intensos, dos dois lados, mas não houve escalada e aparentemente a situação não deve levar a uma escalada, a menos que alguma coisa mude. Só fazer alguns comentários aí em relação a essa questão da pressão, né, que Israel, que o governo diz estar colocando no Hamas. Enfim, eu acho que você colocou tudo aí sobre a questão do ataque ao campo de refugiados, né? Eu acho que ainda tem esse agravante, né? O ataque para matar o Mohammed Deif, ele foi feito na região que Israel, desde o início da guerra, determinou como uma região humanitária, né? Uma região que não havia tido, pelo menos, ataques da forma como houve até agora. Foram jogadas 5 bombas com 1 tonelada de explosivos cada um. No início da guerra, não foi no início, já tinha uns 2 meses de guerra, teve uma das lideranças do Hamas na região de... eu não me lembro agora a região, para ser sincero. Ele morreu da mesma forma. Israel fez um ataque exatamente no mesmo tamanho e alegou. Morreram centenas de pessoas também, mais de 100 pessoas. Foram 5 bombas de 1 tonelada, tudo destruído. A gente vê, né, que é uma cratera no chão. E foi exatamente o mesmo tamanho de ataque que Israel fez agora para matar o Mohammed Deif, só que dessa vez, como eu falei, com esse agravante de ser nessa região humanitária, uma região em que são refugiados, pessoas vivendo em barracas, né? Então, ou seja, não há nenhuma forma das pessoas se defenderem num tipo de ataque desse, de se protegerem, né? Não se defenderem, no caso, de se protegerem. Então, acho que tem esse agravante e, enfim, é mais dessa guerra que, por um lado, hoje o exército fala, né, que foi o momento, que isso aumenta a pressão sobre o Hamas. Por outro lado, o exército também já vem falando recentemente que, taticamente, né, em termos militares, não há muito mais o que fazer, né? Como você bem colocou, João, já falaram que destruíram ali os armamentos, já falaram que destruíram as fábricas de mísseis, as fábricas de armamentos, enfim. O Hamas, para chegar no tamanho que ele tinha no dia 7 de outubro, em termos militares, vai demorar muito, se for possível fazer isso, né? Novamente, porque tudo vai depender do que vai ser do dia depois da guerra, né? Se a gente vai ter a volta de uma total controle do Hamas na faixa de Gaza, ou se a gente vai conseguir ter um governo sério, palestino, enfim, que esteja comprometido com uma solução mais ampla, ou até mesmo uma ocupação israelense, né? Que também não é algo descartável, que é exatamente o que a gente tem no momento hoje, né? Uma ocupação militar, né? Uma guerra que está se esvaziando em termos de intensidade. Você tem a presença do exército que vai lá e faz as suas operações quando bem entende. Essa foi uma delas, né? Que aconteceu essa semana. Então a gente tem toda essa contradição, né? O exército diz, estamos acabando, mas por outro lado a pressão pode ajudar, enfim, tem esse jogo aí duplo que Israel vem fazendo, que o exército vem falando, né? Por outro lado, e aí a gente vê essa questão do Netanyahu, né? É óbvio que matar o Mohammed Deif seria um ponto muito positivo para ele, né? Não é à toa que ele marcou uma entrevista, uma coletiva de imprensa no dia, né? No sábado à noite, quando a gente tem massacres, não, acidentes, né? Como que aconteceu há pouco tempo com soldados, em que 10 soldados foram mortos, a gente não vê ele fazendo coletiva de imprensa. Quando a gente tem informações aí de pessoas, de soldados mortos, enfim, e as famílias dos reféns, eles não fazem coletiva de imprensa com o Netanyahu, né? Mas para dar uma notícia dessa, né, ele vai lá e faz o que ele acha que ele tem que fazer. Mas, enfim, a gente tem o que acontece hoje em relação a essa pressão, né, do Netanyahu que você estava colocando, alguma pressão do Hamas, no caso, né, em cima do Hamas para que ele faça o acordo. Eu acho que tem uma coisa muito interessante, eu acho que não só a pressão, é óbvio que ela está fazendo com que o Hamas hoje tenha se mostrado mais disponível, né, a se flexibilizar. Eu acho que também tem uma questão que é muito interessante, que é justamente o Netanyahu, né, no momento que o Hamas mantém essa postura de continuar o acordo, de continuar as negociações, ele coloca o Netanyahu também numa situação muito complicada, né? Ele deixa o Netanyahu falando uma sinuca de bico, porque a gente sabe que o Netanyahu não quer a realização, né, desse acordo, não quer que esse acordo saia. Então o Hamas continua, de uma certa forma, também colocando pressão no Netanyahu, né, porque ele vai ter que decidir em algum momento, né? Então a gente tem ele semana que vem está lá nos Estados Unidos, né, vai fazer o discurso dele no Congresso americano, ele está levando famílias de reféns, está levando refugiados, ex-reféns, né, que foram a Noa Argamani, né, que foi libertada pelo exército, se eu não me engano, ela está indo também para Nova York com
com ele, tá levando uma comitiva aí, né, que vão, enfim, que vão fazer todo o caminho com ele, e a gente não sabe o que vai acontecer disso, mas ele se começa a ter uma pressão sobre ele também, porque o Hamas, afinal de contas, está falando, ó, vocês tentaram matar o Mohammed Def, a gente continua com o acordo. E aí, o que você decide? Então o Netanyahu vai ter que decidir, e essa decisão pode gerar o fim do governo dele, enfim. Ele também está se sentindo muito pressionado, né? Eu acho que é uma questão, e o que ele mais está querendo agora, nesse momento, é ir para os Estados Unidos na semana que vem, ou seja, ele sai do país durante uns dias, e logo depois a gente tem também o início, né? No início de agosto, a gente tem o início do recesso do parlamento, ou seja, o parlamento, mais uma vez, no meio da guerra, entra de férias. Então também vai ser um momento aí que o Netanyahu vai conseguir dar uma respirada, pelo menos diminui o nível, né? Então é muito isso, né, do que tá. Eu acho que tem essa pressão aí também nele e no Hamas. E só falando um pouco sobre a questão da faixa de Gaza, ontem, né, eu tenho um aluno no momento que ele está servindo como reservista só. No início da guerra foram 7, 8, agora só tem um. E é a segunda vez, né? Ele também serviu no início da guerra, e ele ontem apareceu de surpresa na aula. Você que falou: ah, não, fui liberado por uns dias, e domingo eu volto para Arafia. Ele me falou que estava em Arafia, e assim, as cenas que ele estava contando, né, assim, destruição total da região ali. Ele está trabalhando basicamente no exército ali no corredor, né, no corredor Filadélfia, que é a fronteira, né, entre a faixa de Gaza e o Egito. Se eu não me engano, são cerca de 5 quilômetros, 5 a 7 quilômetros de extensão, né, que vai do mar em direção, assim, dentro do deserto, né? Então, o exército está atuando muito ali naquela região, porque é a região onde há vários túneis do Hamas, né? Que foi o que deu oxigênio pro Hamas ali na região, não só de Rafia, né? Também de Khan Younis, durante o início da guerra, né? Porque o exército vinha do norte, a região sul era menos atacada, os refugiados chegavam, e ali ainda havia muitos túneis do Hamas, é onde eles estão trabalhando no momento. E ele falou, ó, não tem ninguém lá. Ele falou, tem muito pouco soldado, não, a gente não vê palestino, não tem mais ninguém, mas destruindo tudo, sacou? A política ali a gente comentou isso há alguns episódios já, da questão da criação da buffer zone, né? De uma região ali tudo na fronteira, indo adentro do território palestino. Israel está destruindo tudo em 1 quilômetro, né? Ou seja, o estado, a região de Gaza, ela está sendo reduzida em 1 quilômetro no norte, 1 quilômetro no sul e 1 quilômetro do leste, né? Que está servindo ali como essa zona ali de proteção, vamos dizer assim, né? Que o exército de Israel está construindo. E então eles estão fazendo isso também na região de Rafia, né? Enfim, mais elementos aí da destruição e de tudo que essa guerra tem deixado aí nesses quase 10 meses. Insano. Bom, é isso, João. Para além Vou fazer disso. só um comentáriozinho, Marquinhos, antes de você entrar no próximo Passou. ponto. O Hamas, né, na questão do cessar-fogo, chegou a concordar essa semana, segundo algumas fontes, com o estabelecimento de um governo de tecnocratas na faixa de Gaza. Ou seja, eles inclusive abriram mão de exercer o poder. Obviamente que os burocratas do Hamas seguiriam ali, mas eles estão dispostos a aceitar outros tecnocratas vindos de outros lugares. Entre outras palavras, eles estão concordando com uma participação de um governo conjunto do Hamas com a autoridade palestina, né? No caso, o Fatah, na faixa de Gaza. Ou seja, o Hamas já cedeu em diversos aspectos. E quem pensa que vai ser possível governar a faixa de Gaza, a gente falou isso na edição passada, sem os burocratas do Hamas no futuro, não entende nada da situação. Não existe governo na faixa de Gaza, porque assim, você quer eliminar todo mundo que teve algum contato com o Hamas, não existe essa possibilidade. O Hamas era tudo na faixa de Gaza. Eles eram um poder, eles eram um governo, eles eram, enfim, quem empregava as pessoas. Então não tem como, né? A gente comparou na semana passada como foi desnazificar a Alemanha. O processo de desnazificação da Alemanha incluiu a participação de burocratas ligados ao partido nazista na reconstrução da Alemanha Ocidental. Isso é uma máxima, que você não tem como afastar todo mundo. São as pessoas que sabem fazer a máquina girar, né? A roda girar, a máquina rodar. Então, enfim, o Hamas já concordou com esse aspecto, abrindo mão do poder, né, do grupo estar assumindo o poder, e obviamente que eles não abrem mão de manter vivo o seu grupo armado ali. A questão é em que termos eles vão concordar com isso ou não, e se Israel vai concordar com o grupo armado do Hamas existindo ou não. Agora, essa concordância ou não, ela não vai definir o que vai acontecer. O Hamas, o braço armado do Hamas, ele vai continuar existindo. Quando tiver uma faca ou uma pedra para ser usado, ele vai continuar existindo, né? Pelo menos até que a própria sociedade palestina se desenvolva, né, a ponto de que o Hamas, que entenda que o Hamas não é bom para ela. No momento, o Hamas é algo que surge no contexto existente ali, né? E a sociedade palestina, de maneira geral, abraça o Hamas e entende que o Hamas é parte deles, do seu, enfim, do espectro político social palestino. Assim eles surgiram. Israel teve uma
participação né, no fortalecimento do Hamas ainda quando era um grupo de ajuda social, e eles vão continuar existindo assim, até que os palestinos digam, já basta, tipo, a gente não apoia mais vocês não servem mais, vão pra fora daqui. Mas enquanto tiver ocupação, enquanto tiver guerra, é difícil que os palestinos tomem essa decisão de maneira crucial. Ainda vai ter gente apoiando o Hamas por um bom tempo nos territórios palestinos, e a saída para Israel precisa passar pelo ponto de que construir, ajudar que os palestinos construam uma situação na qual o Hamas é irrelevante. E quanto mais você oprime os palestinos, quanto mais você enfraquece a autoridade palestina, mais eles vão procurar o Hamas. Isso é só um acréscimo, então, essas informações que você deu antes da gente ir para o próximo bloco, né? Que você estava falando da questão dos tecnocratas. Inclusive, também saiu, eu não me lembro, em um dos podcasts que eu vi essa semana, eles falando que, inclusive, assim, as pessoas, apesar do exército estar estimando aí que já matou mais de 15 mil membros do Hamas, né? A gente não tem ideia desses números, mas enfim, são os números aí que o exército vem divulgando. A gente, no podcast, estavam falando que há todo um batalhão inteiro do Hamas, que eles chamaram de batalhão de reservistas, que são pessoas que não estão participando da guerra, estão escondidos, estão, enfim, se protegendo, porque já estão pensando no dia de depois. Beleza, a guerra vai acabar, a gente ainda quer continuar no poder, então a gente não pode colocar todos os nossos soldados para morrerem na guerra contra Israel e depois acabou. O que vai ser do Hamas? Então o Hamas também está pensando no dia de depois. Então você tem ali ainda milhares, né, de membros do braço armado do Hamas que possivelmente não entrarão nessa guerra no combate direto com Israel, porque eles estão esperando cessar fogo também, para que eles possam voltar a controlar a faixa de Gaza. Então é só mais um elemento aí que mostra que realmente essa ideia de vamos acabar com o Hamas, ou o Hamas não vai deixar ou vai deixar de existir, ou não vai fazer parte de qualquer futuro na faixa de Gaza, é muito ilusório, né? Como você mesmo falou, acho que quem tem que decidir se o Hamas vai ou não continuar na faixa de Gaza é a população palestina, né? Qualquer coisa diferente disso não vai resolver absolutamente nada. É isso, vamos então para a próxima notícia, que é também sobre a questão de Gaza, mas agora é em relação ao Kibbutz Be'eri. O exército, na semana passada, soltou um relatório, né? Um relatório de investigação interna que foi feito sobre as falhas da instituição ali no Kibbutz Be'eri no 7 de outubro, e a gente pôde ter um pouco mais detalhado ali todas as falhas, né, que aconteceram, enfim, a atuação do exército todo quanto polêmica durante o 7 de outubro, levantando uma série de questões. E aí, o que mais dá pra gente tirar desse relatório liberado pelo exército? Bom, primeiro de tudo, o exército se reuniu com os moradores de Be'eri, que é um kibbutz que fica próximo à faixa de Gaza, onde estão ali na primeira linha, né? E tem 3 kibbutzim que foram destruídos de maneira desproporcional, pelo menos em relação aos outros, que são Be'eri, Nir Oz e Kfar Aza. Nesses 3, morreram pelo menos em cada um deles 1/3 dos seus moradores, entre 1/4 e 1/3 dos moradores, e a destruição foi absoluta, né? O kibbutz Nir Oz foi o pior de todos, né? Proporcionalmente em relação à destruição, e também em relação ao número de mortos e em relação à própria atuação do exército, que na verdade não chegou até Nir Oz. Em Be'eri o exército chegou, e eles terminaram a investigação interna do exército e se reuniram com os moradores para apresentar o resultado da investigação e para se desculpar com os moradores, porque o que eles fizeram foi admitir que eles abandonaram o kibbutz, que eles falharam em diversos pontos e que eles são responsáveis, que eles assumem a responsabilidade pelo que aconteceu ali. Agora, então, e Be'eri é um caso muito sintomático, porque é em Be'eri onde surgiu a primeira acusação do uso do procedimento Hannibal. E sobre isso, o exército ele não foi claro, não em relação ao uso do Hannibal, mas em relação aos efeitos desse possível uso ali. O uso do Hannibal é comprovado, pelo menos depois da matéria do Aretz. Oficiais admitiram e soldados admitiram que isso foi que houve chamadas para esse uso. Em Be'eri, não é claro que isso foi colocado em prática. Segundo o exército, o oficial que atuou ali atuou de maneira profissional e correta. A gente vai chegar lá. É o oficial mais polêmico de todos, o Barak Hiram. Enfim, a gente vai chegar nessa porque é uma das perguntas que ela está parcialmente respondida. Os moradores do kibbutz, eles não saíram muito satisfeitos dessa reunião, porque eles disseram que tem várias questões que não estão respondidas pelo relatório e pela apresentação do exército, que tem a ver precisamente com os porquês. Eles entenderam o que aconteceu, não entenderam os porquês de muitas questões e não entenderam também a questão, enfim, a ausência total de relação do relatório do exército com a questão dos reféns do próprio kibbutz. Mas vamos lá, primeiro de tudo, o que aconteceu em Be'eri? Tá? Be'eri é um kibbutz, quem não sabe, os kibbutz é uma propriedade coletiva, originalmente socialista, igualitária, fundada sob moldes marxistas, inclusive, onde não existia propriedade privada, as decisões eram tomadas todas em assembleia, eles tinham uma propriedade agrícola comum e tudo era
repartido de maneira igualitária. A partir do princípio, cada um dá o que pode, recebe o que precisa, né? E originalmente as gestões eram coletivas ao extremo, até o nome das crianças eram dadas por assembleia. Com o passar do tempo, elas foram, enfim, se modificando. Hoje em dia, a gente considera um kibutz socialista aqueles que ainda mantêm um salário, né? Que eles chamam de orçamento igualitário. Beri é um dos 20% dos kibbutzim em Israel que ainda se mantém, que se mantinham, pelo menos, dessa maneira. O que vai ser do futuro do kibbutz a gente não sabe, né? Mas, enfim, é uma propriedade, uma comunidade, com casas, com muito verde, com campo, uma fábrica. Beri, no caso, tem uma fábrica, tem como dizer, uma imprensa, né? Uma imprensa grande, inclusive, em Israel, e entre outras coisas, também tem um Gráfica. centro... Como? Gráfica. Uma gráfica, exatamente. Eles tinham também Acho que em espanhol, prensa em espanhol, né? Não, Prensa. acho que imprensa também serve para. Mas eles também têm um plano, enfim, de passeios turísticos na região, né? O próprio kibbutz organizava passeios de bicicleta pela região ali, que a gente chama do Verão Vermelho, porque ali, enfim. Inclusive, as flores que a gente falou, né? As calaniot, né? As anêmonas, elas crescem muito nessa região e era possível se fazer um passeio de bicicletas por ali, organizado pelo próprio kibbutz, e outros negócios entre agricultura e indústria também que ajudavam enfim, a sustentar o kibbutz. Eles ficam, como eu comentei, na primeira linha depois da faixa de Gaza. Os terroristas que entraram em Be'eri, eles não tinham como objetivo entrar em Be'eri, eles queriam chegar à cidade de Netivot, e aí eles se deram de frente com a festa nova, viram que muitos dos participantes da festa nova estavam fugindo para o kibbutz Be'eri, que fica ali pertinho, e aí eles decidiram mudar os planos e entrar no kibbutz Be'eri. Em Be'eri, 101 pessoas, 101 civis foram assassinados, 32 foram sequestrados, dentre eles 30 eram habitantes do kibbutz, 11 dos sequestrados ainda estão na faixa de Gaza, 31 membros das forças de segurança israelense morreram, entre eles 23 soldados e membros do grupo de defesa interno do kibbutz, e outros 8 foram policiais. E 340 terroristas invadiram o território do kibbutz, entre eles 100 membros da Nurba, que é a unidade de elite do Hamas. Okay? O que o relatório apresentou? Que às 6h30 da manhã, 20 terroristas invadiram o kibbutz, né? 6h35 no caso. E ali tinham 16 pessoas para lutar contra esses terroristas, que eram membros do grupo de defesa próprio do kibbutz. Às 9 da manhã, eram 50 terroristas lutando contra 13 pessoas. Ou seja, já tinham morrido alguns ali, não tinha chegado reforço, mas os terroristas sim, tinham aumentado o número de pessoas. Às 11 da manhã já eram 80 terroristas contra 26 pessoas. Ali chegaram alguns policiais, alguns soldados e começaram a ajudar. Só que aí à 1h30, a gente tinha 340 terroristas contra 26 membros do kibbutz, alguns poucos soldados, membros do kibbutz, e alguns poucos soldados que tinham entrado ali. Só a partir das 2h30 da tarde, que o exército começou a entrar em grande número, e só às 3h20, 3h30 da tarde, que o número de soldados e terroristas ele se igualou. Às 4h15 já eram 350 soldados contra 230 terroristas, e aí a partir das 5 da tarde eram mais de 730 soldados contra 180 terroristas, às 10 da noite já eram quase 700 soldados contra 85 terroristas, né? Aí nesse momento o exército conseguiu controlar o território do kibbutz. Mas as lutas continuaram até às 10 horas da noite do dia 8, quando os últimos 20 terroristas foram pegos ou mortos por 570 soldados. Ou seja, chegou um momento que você tinha 340 terroristas contra 26 pessoas. E aí era um massacre. Aí eles conseguiram neutralizar a defesa do kibbutz facilmente e mataram civis, sequestraram civis, enfim, e fizeram basicamente o que eles queriam ali dentro. Eu tô resumindo, ok? A questão, porque tem muito mais informação. Enfim, e aí a gente teve uma sucessão de erros grosseiros nesse momento. Quais foram esses erros grosseiros? Primeiro, a partir das 11 da manhã, a gente tinha 2 unidades com centenas de soldados na entrada do kibbutz que não entraram no kibbutz. O exército não respondeu por que eles não entraram. Mas cada minuto que eles não entravam ali, era mais chance de ter mais gente morta no kibbutz e mais gente sendo sequestrada. Ou seja, 2 unidades com centenas de soldados poderiam ter controlado a situação. A situação foi controlada às 10 da noite. Ela podia ter sido controlada meio-dia, 1 da tarde, se essas centenas de soldados começassem o trabalho antes. Ninguém sabe o que aconteceu. Se foi que nenhum comandante ordenou eles entrarem, e aí por causa disso eles ficaram com medo de entrar, não sabiam quantas pessoas tinham ali dentro, quantos terroristas, se estavam preparados, quais eram as condições. A gente sabe que os soldados desconheciam as condições de cada lugar, isso já é sabido. Se alguém deu o comando para entrar, eles falaram, não vamos entrar, vamos esperar via helicóptero, avião, não sei. A gente não sabe por quê, mas eles não entraram. Outra falha grosseira. O exército evacuou primeiro soldados feridos do que civis feridos. E essa preferência, além dela ser ilegal, ela ocasionou na morte de vários habitantes do kibbutz Be'eri. O exército não ajudou a
evacuar o kibbutz na hora correta. Só começaram a evacuar o kibbutz a partir das 7 da noite, ainda quando o kibbutz estava sob ataque, de maneira irresponsável, e nessa evacuação uma mulher foi morta. Vários soldados e alguns subgrupos do exército saíram do kibbutz sem avisar aos comandantes que estavam tomando essa decisão de sair. E por quê? Simplesmente quando viram que a batalha ia ser perdida ou que estava com problema e que era perigoso, eles decidiram por conta própria, o comandante no local decidiu sair, o que pode ser uma medida razoável ou não, ele tem que zelar também pelos seus soldados, entender que luta ele pode lutar e que luta ele não pode, mas ele não avisou os comandantes. Enfim, houve total ausência de profissionalismo na guerra, né, dos soldados, isso é uma constatação do exército, eles deram exemplos para os moradores do kibbutz, não nomearam um comandante para a região de Beeri, apesar de uma exigência do chefe das Forças Armadas durante horas para que alguém fosse nomeado comandante da região de Beeri e coordenasse as batalhas ali, né? E soldados abandonaram algumas posições depois que mataram alguns terroristas, e isso possibilitou que outros terroristas continuassem invadindo determinadas posições. Sobre o caso do tal bombardeio no refeitório, que não era o refeitório do kibbutz, era uma casa que enfim, essa história foi contada por uma mulher chamada Yasmin Porat, ela é uma sobrevivente dali, ela estava na Festa Nova, fugiu para o kibbutz, e ela foi parar numa casa que era uma casa um pouco maior e que tinha um refeitóriozinho, um lugar de comer que era um pouco maior. E ela se comunicou, conseguiu pelo celular se comunicar e dizer que ela estava no refeitório do kibbutz. Ali tinham 2 terroristas, já tinham vários antes, mas em determinado momento tinham 2 terroristas com 13 reféns, na verdade com 15 reféns, 2 sobreviveram. E naquele momento chegou o tanque do oficial Barak Hiram, que é uma ocasião que a gente falou na edição passada, e se não me engano na edição retrasada também, que explodiu o lugar depois que os terroristas lançaram uma bomba contra o tanque, e ele pode ter matado vários reféns ali, e foi um dos casos que foi tratado como um dos momentos que se lançou mão do procedimento Hannibal. Segundo o exército, o Barak Hiram atuou com profissionalismo, ele não disparou contra a casa, ele disparou ao lado da casa e atrás, porque estava escurecendo, ele não queria que os terroristas fugissem quando escurecesse, porque eles não conseguissem ver os terroristas correndo no escuro. Um desses bombardeios atingiu o teto, e na caída do teto se causou um incêndio que matou as pessoas, elas foram queimadas, né? Aí a gente não sabe. A gente não sabe naquele momento, porque a Yasmin Porat, ela não estava junto dessas pessoas, se os reféns já tinham sido mortos pelos terroristas ou não. O exército alega que certamente parte deles sim, e outra parte não se sabe. Então não se sabe se o bombardeio do Barak Hiram, ele foi responsável pelas mortes de reféns ou não. E como os corpos ficaram carbonizados, a autópsia é muito difícil e não tem como você provar. Nesse caso, me parece que o exército está tentando defender o seu oficial aí. Porque ainda que essas pessoas não tenham sido mortas pelo Barak Hiram, se a gente considera essa possibilidade, o disparo dele pode ter causado as mortes dessas pessoas. E ele não sabe se as pessoas estavam vivas ou mortas. Então é óbvio que esse é um problema sobre o qual o comandante, no caso ele, e o exército têm que assumir a responsabilidade. E nesse caso eles não assumiram. E aí eles questionaram por que, por exemplo, ele decidiu disparar. Houve um pedido de um chefe da Kitat Konenut, que é a Força de Segurança Interna de Beeri, civil, de que um helicóptero realizasse um bombardeio numa região específica do kibbutz. O helicóptero sobrevoou essa região e não realizou o bombardeio. Esse comandante acabou morrendo nos combates. E o kibbutz inteiro sabia disso, né? Que ele tinha pedido aquele bombardeio, o helicóptero sobrevoou ali e se eximiu de fazer o bombardeio naquele momento. Então foram várias falhas nessa história toda. O porta-voz do exército assumiu a responsabilidade também pelo Barak Hiram ter dado entrevistas para a mídia, porque ele deu essa permissão para ele e entendeu que aquilo não foi correto, que ele expôs a situação, expôs o próprio kibbutz, saiu como herói de uma situação controversa no mínimo, naquele momento. Então ele assumiu a responsabilidade sobre aquele erro. Mas enfim, a gente começa a ver um pouco o que aconteceu a partir das próprias investigações do exército, no 7 de outubro. O que essa investigação de Beeri não diz pra gente? Não diz os porquês. Não diz os porquês das falhas do exército, não diz os porquês da comunicação absolutamente errônea do exército, não diz os porquês das tomadas de decisões, tanto da parte militar como da parte civil, sobre a faixa de Gaza. Então ele não explica diversas questões. É óbvio que tem questões que a gente não vai ter uma resposta satisfatória, uma resposta lógica, né? Porque soldados, comandantes de território, de terreno, foram levados a tomar decisões na pressão do momento. E, efetivamente, eles tomaram decisões equivocadas. Agora, há decisões ali que você precisa entender por que não foram tomadas. E o kibbutz, ele se sente absolutamente abandonado pelo exército naquele momento. Aí agora o que a gente tem
tem dentro do Kibbutz Be'eri é uma discussão sobre se eles vão seguir culpando o exército ou se eles vão entender que isso é um erro que aconteceu e que o exército está admitindo os erros para que no futuro eles melhorem. Existe um forte rancor e ressentimento dentro do Kibbutz Be'eri em relação ao exército, mas tem membros do Kibbutz que dizem já foi, isso já passou, e se a gente quiser que o exército esteja pra gente, a gente precisa agora passar a confiar neles, porque eles fizeram a primeira parte, que é investigar, e vir aqui prestar esse esclarecimento. Mas nem todos foram feitos, nem todos os esclarecimentos que eles queriam foram prestados ali. Enfim, como eu disse, essa é uma investigação preliminar do exército sobre a questão de Be'eri. Quando chegar em Nir Oz vai ser pior ainda, porque em Nir Oz o exército não chegou. Seus terroristas entraram no kibbutz, fizeram o que quiseram e foram embora na hora que quiseram, sem serem incomodados. Então vai ser pior ainda. Em outros lugares a questão é um pouco diferente. Mas enfim, esse foi um primeiro resultado, um resultado preliminar sobre esses erros que o próprio exército decidiu fazer para evitar que casos como esse aconteçam no futuro. Não foi para punir ninguém até agora, até porque essas investigações do exército elas não têm poder punitivo, não tem enfim, juridicamente eles não têm esse poder. O que poderia causar isso é uma comissão investigativa republicana e sobre a qual a gente vai falar agora também. Agora, é isso aí. Na verdade, ela estava para o próximo bloco, mas uma mudança rápida aqui na pauta, já que tem tudo se encaixa aí nesse termo, né? Então, a gente vê aí os absurdos que foram cometidos, ou, enfim, não cometidos. Tantos absurdos foram cometidos no Kibbutz Be'eri, quanto, enfim, todo o despreparo do exército, que é tudo o que a população quer saber. A população quer saber o que aconteceu, a população quer que essa investigação aconteça. Quem não quer que isso aconteça é o Netanyahu. E dessa vez, essa semana, tomou mais uma sapatada do Gallant, né, num discurso, depois, né, de todo ter saído esse relatório. O Gallant, ele, né, numa cerimônia que teve aí de final de uma formatura de curso de oficiais, ele falou que deveria ser criada essa comissão republicana de investigação para que todos fossem investigados, o governo fosse investigado, o exército fosse investigado, as agências de segurança fossem investigadas, inclusive ele, o Gallant e o Netanyahu. Mas aí, João, o Netanyahu não gostou nem um pouco. O Gallant bota o dele na reta. Ele fala, ó, eu sou o ministro da Defesa durante o 7 de outubro, eu era, ainda sou, né, durante o 7 de outubro, sou responsável por isso, enfim, estou aí para ser investigado, mas o Netanyahu não quer isso de jeito nenhum. O Gallant quer investigação, o Netanyahu quer jogar tudo para debaixo do tapete. O Netanyahu entendeu esse comentário do Gallant como uma traição, né? Como alguém tentando dar um golpe nele. Porque, enfim, o resultado das comissões investigativas não tem sido muito bons para o Netanyahu. Da tragédia de Meron, onde houve um pisoteamento de ultra-ortodoxo, para quem acompanha a gente há mais tempo, a gente falou bastante sobre isso no momento, em 2020, se não me engano. Enfim, 2021, e deixou 45 mortos, né? O Netanyahu foi considerado responsável. Na comissão investigativa montada no governo passado sobre na verdade, no relatório intermediário sobre a questão dos submarinos, o Netanyahu também foi acusado de crimes contra a nação, crimes contra a pátria, de corrupção e mais umas questões. Então ele sabe que uma comissão investigativa não tende a ser muito boa para ele, embora vai demorar muito. Então ele diz, o que ele diz, sempre que ele é pressionado, não é o momento da gente falar sobre isso agora. Primeiro a gente derrota o Hamas, depois a gente fala sobre isso. Que é o jeito do Netanyahu de fazer tudo, né? É não se preocupar com o amanhã, é sempre o hoje é mais importante. O amanhã a gente empurra, até a gente poder empurrar de novo. Ele faz isso com o julgamento dele, e tá tentando pedir adiamento o tempo todo, ele faz isso com a comissão investigativa, ele faz isso com a solução para o que vai acontecer em Gaza depois da guerra. Tudo que ele pode empurrar para depois, ele empurra para depois. Ele fez isso com o Estado palestino durante 15 anos, né, empurrando sem dizer sou contra, sem dizer sou a favor. Para quem não sabe, em 2009 ele fez um discurso, o famoso discurso de Bar Ilan, reconhecendo que o Estado palestino tem que existir, mas ele nunca fez nenhum movimento para isso, sempre empurrou com a barriga. É óbvio que ninguém acredita de verdade que Netanyahu é a favor do Estado palestino, e foi a maneira que ele decidiu lidar com a questão, dizendo que há uma necessidade e empurrando com a barriga para sempre. Enfim, ou por exemplo a questão com o Hamas. O Netanyahu também empurrou com a barriga, e sustentou o Hamas, não quis matar os líderes do Hamas, não quis combater o Hamas, não quis criar uma solução para a faixa de Gaza, deixou tudo acontecendo do jeito que estava, faz uma operação aqui, outra ali, blá blá blá, e de repente explode o problema na cara. É o que acontece em geral quando a gente empurra as coisas com a barriga, né? Não sei, as mães de vocês, a minha sempre dizia isso. Não deixe para fazer o dever de casa no último minuto, que você não vai dar tempo de fazer, e você vai chegar na escola sem ter feito o dever de casa feito, ou estudar para a prova no último dia, na véspera, etc. Basicamente, é isso que acontece. Netanyahu aprendeu errado, né? Mas as pessoas acabaram que foram na dele por muito tempo, porque fecharam os olhos para o problema. Um problema que a gente não vê, é muito mais fácil lidar com um problema que a gente está vendo todos os dias. E aí, a comissão investigativa ele também não quer. Só que o Gallant, ele já disse que já tem que acontecer isso agora, e já foi. Tá na hora de abrir esse negócio, porque já passou 9 meses de guerra. Já não tem mais uma guerra que nem tinha antes. Ela não vai
essa comissão não vai atrapalhar os esforços do exército, e ela precisa acontecer. E seguido do Gallant, o Artsy Halevi, que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, ele concordou, ele falou, se é o que o Estado acredita que precisa ser feito, então tem que ser feito, porque todo mundo quer saber o que aconteceu e as decisões que foram tomadas ali. E não se enganem, o Gallant e o Halevi são pessoas que têm muito a perder com uma comissão investigativa como essa. Não é só o Netanyahu. Só que o Gallant e o Artsy Halevi, primeiro de tudo, eles já estão de saco cheio do Netanyahu. Em segundo lugar, eles entendem que não tem como sair desse jeito. E que quanto antes você fizer isso, mais rápido você evita que o Netanyahu siga comandando o país da maneira como ele está. Então você precisa pressão sobre ele para ele fazer as coisas direito. E o Netanyahu, ele está adiando, porque, na verdade, os objetivos de Netanyahu é não fazer isso nunca. Enfim, e aí a gente vive essa questão, né? As investigações do Exército, elas não são suficientes para a gente poder entender questões maiores, elas não têm... A comissão investigativa também não tem caráter punitivo, né? Mas ela entrega um relatório para a conselheira jurídica do governo, no caso de terem pessoas do governo indiciadas, e ela decide se esse caso vai virar um processo, ela vai abrir um processo ou não contra esses membros do governo, enfim, ou contra os membros das Forças Armadas, etc. Então, ele é um primeiro passo para que você tenha gente indiciada por um caso como esse. Se crimes tiverem sido cometidos, se a responsabilidade dessas pessoas, por exemplo, tiver resultado em mortes, né? Então, ainda que não seja crime, são infrações que você cometeu que, por conta da tua irresponsabilidade ou da tua imperícia ou negligência, elas podem ter causado danos irreversíveis com custos fatais, que certamente aconteceram, e que algumas pessoas podem vir a ser punidas enfim, criminalmente por isso, né? Criminalmente ou pelo menos por justiça civil, mas que sejam julgadas e condenadas. Então, a comissão investigativa ela é fundamental para que a gente tenha uma investigação isenta sobre o caso. A investigação do Exército ela não é isenta. Ela está preocupada em ver os erros operativos. Ela está preocupada em entender o que saiu errado ali para não acontecer de novo. A comissão investigativa está preocupada em entender as decisões tomadas, os culpados, se houve crime, se não houve crime, se houve negligência, imperícia, se houve esse tipo de questão. É outra história. Se houve crimes contra a humanidade, por exemplo, porque o presidente da comissão investigativa é sempre um juiz da Suprema Corte aposentado e conta com membros de todos os segmentos da sociedade civil, mas pessoas importantes, né? Por exemplo, a comissão investigativa sobre o caso dos submarinos teve entre seus membros o ex-presidente do Banco Central israelense. Por quê? Porque você precisava de uma visão sobre os efeitos econômicos daquela compra, né? Quanto aquilo impactava os recursos do Ministério da Defesa. Essa comissão investigativa certamente contaria com militares da reserva, com ex-chefes do Mossad, do Serviço de Inteligência Geral, perdão, Serviço de Segurança Geral, que é o Shin Bet ou o Shabak, né? com membros de diversas áreas que atuam na parte da segurança, com ex-políticos também, para poder entender as tomadas de decisões. Então, ela precisa de um parecer profissional de uma investigação séria. E isso é tudo que o Netanyahu não quer. Ele não assumiu responsabilidade até hoje. Ele está empurrando com a barriga isso, e a comissão investigativa ia forçar o Netanyahu a assumir responsabilidade, ou então ia ser uma instituição formal no país responsabilizando ele. E aí, ele negando ou aceitando, ele pode virar réu. Ele nega até hoje os crimes das pastas nas quais ele é réu, ele pode continuar negando, mas a justiça é quem vai decidir se é ou não é culpado pelo que aconteceu. Enfim, então, essa comissão, eu acredito que o governo Netanyahu acabando, ele caindo, ela vai ser colocada em prática. A pressão que o Gallant e o Artsy Halevi estão fazendo é justamente mais uma pedrinha, enfim, somando às outras, na verdade, a variedade de questões que colocam pressão sobre o Netanyahu, para que ele renuncie, chegue a um cessar-fogo, entenda que o caminho dele acabou, mas enfim, aparentemente, até agora nada foi suficiente, né? O Netanyahu não vai largar o osso. Alguém vai ter que derrubar ele dali. E essa foi uma tentativa, a meu ver, infrutífera. Nunca vi futuro num posicionamento como esse. Ajudou a que membros do governo atacassem o Gallant. Só que na coletiva do Netanyahu, quando ele foi perguntado se ele vai demitir o Gallant, ele disse que não. O Netanyahu não é maluco, né? Algumas pessoas estavam sugerindo que o Gideon Sa'ar seria nomeado ministro da Defesa e que o Netanyahu demitiria o Gallant. E eu vou dizer para vocês, isso não interessa ao Netanyahu por duas razões. Primeiro, porque ele não quer a pressão dos protestos que seriam demitir o Gallant no meio da guerra. Se demitir o Gallant em março do ano passado já gerou um escarcéu, imagina o que seria demitir o ministro da Defesa no meio da guerra. E segundo, porque o Gallant, ele serve ao Netanyahu no Ministério da Defesa como o bode expiatório ideal. Não só o Netanyahu, ao Ben-Gvir, ao Smotrich, aos radicais do Likud. A culpa pode ser atribuída ao ministro da Defesa, que é, entre muitas aspas aqui, o esquerdista do governo, né? Porque é assim que ele se refere ao Gallant, como se ele fosse uma espécie de esquerdista, né? De jeito nenhum, né? Mas ele é o sujeito que está aderindo às demandas que o exército tem e contra o governo de Far-Right, Alt-Right do Netanyahu, né? Sei lá de que maneira a gente poderia conceituar esse governo, que
ele chama o exército de mais uma das ferramentas do Deep State. Então, o Gallant é o inimigo, é o bode expiatório perfeito, e quando o Gantz e o Eisenkot já não estão mais no governo e podem ser culpados de tudo de ruim que acontece, você precisa de alguém que nem o Gallant para culpar. É óbvio que o Guidon Sarr também poderia ser esse bode expiatório. Só que o Guidon Sarr, ele ia cobrar um preço caro por isso. Enfim, novamente, o Netanyahu não está muito disposto a enfrentar as manifestações por uma demissão do Gallant. O único jeito do Netanyahu demitir o Gallant é uma pressão do Ben-Gvir com o ultimato. E isso ainda não veio, porque o Ben-Gvir também quer que o Gallant continue ali por enquanto. É isso, né? O Netanyahu não quer ser investigado de jeito nenhum, né? Ele continua. A gente tá aí há 9 meses de guerra, justamente porque ele tem que manter, né, com essa política, tem que se manter no governo, tem que fugir de tudo, enfim. Eu acho que o que você colocou aí sobre o Netanyahu empurrar com a barriga, né? É exatamente o ponto que você colocou sobre a questão de a gente teve 15 anos de governo Netanyahu, ele empurrou com a barriga qualquer questão relacionada ao conflito palestino-israelense e à faixa de Gaza, ao invés de resolver, e estourou na nossa cara no dia 7 de outubro, né? Exatamente. Isso a gente já comentou aí várias vezes. Agora, em relação justamente a essa questão aí dele demitir o Gallant e tudo mais, né? Eu acho que o que você colocou, o ponto das manifestações, eu acho que é uma questão central, cara. Porque imagina só, exatamente, né? Há mais de um ano atrás, quando ele demitiu o Gallant, né? Por conta aí do golpe do judiciário, né? As manifestações foram absurdas, né? Teve a chamada Noite do Gallant, que centenas de milhares de pessoas, a gente pode falar, saíram às ruas do país de forma não organizada, né? Para se colocar contra o afastamento, né? A demissão do Gallant, então, naquele momento. E o Netanyahu teve que voltar atrás, botou o Gallant de novo no governo, devolveu o cargo a ele. E se ele fizesse isso nesse momento, ainda mais tendo em vista, né, o posicionamento que o Gallant vem fazendo, que é um posicionamento, vem tendo, né, em relação a ouvir o exército, né, e a exigir essa comissão aí de investigação, torna ele uma pessoa muito, vamos dizer assim, que é vista com bons olhos, né, por grandes setores da sociedade israelense. Então, caso o que hoje o Netanyahu chama de esquerda, né, ou a oposição, né, de uma forma geral. Então, caso o Netanyahu hoje demitisse o Gallant, eu acho que seria um tiro no pé, porque ele ia ver tudo que eu venho falando aí há muito tempo, que as pessoas têm que ir para a rua e colocar pressão, e ele ia ver isso crescer de uma forma absurda. A gente tem o aumento das manifestações, mas de forma bem gradual, bem lenta, né? A gente tem aquele sobe um pouquinho, diminui um pouquinho, sobe um pouquinho, diminui um pouquinho. Semana passada teve novamente aí recorde em Tel Aviv na manifestação, mas a gente ainda não tem aí, vamos dizer, 1 milhão de pessoas nas ruas todas as semanas, né? Então, que eu acho que isso seria um passo importante para qualquer tentativa de derrubar o governo, e eu acho que caso o Netanyahu demitisse o Gallant, isso poderia acontecer, e ele sabe muito bem disso. Fala pessoal, tô chegando aqui com uma atualização, infelizmente não das melhores. Na madrugada de quinta para sexta, um drone atacou a cidade de Tel Aviv, explodiu no centro da cidade, matando um homem na casa dos 50 anos e ferindo outras 8 pessoas e causando uma destruição relativa na região onde ele explodiu, com janelas quebradas, edifícios que tremeram e etc. Os Houthis no Iêmen já assumiram a autoria pelo envio desse drone. O exército não fez soar nenhum alarme e nessa manhã de sexta-feira eles justificaram isso por um erro humano, ou seja, um soldado responsável por isso falhou nesse momento. O exército ainda investiga a possibilidade de que um outro drone tenha invadido o espaço aéreo israelense, esse para coletar informações, e os Houthis prometeram que durante a própria sexta-feira eles trarão mais informações sobre esse ataque feito a Tel Aviv. Enfim, essa é a notícia que a gente tem para trazer de atualização e certamente vocês vão poder acompanhar na mídia os desdobramentos disso durante essa semana. Um abraço e até a próxima. É isso. Vamos então passar para o nosso segundo bloco, para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco a gente nomeia as queridas e queridos ouvintes e ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso podcast. Para quem quiser, ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. Para quem mora no Brasil, tem a plataforma Apoia-se e no exterior, a plataforma Patreon. Então vamos lá, o nome dos nossos ouvintes. Abel Souto, Alcides Manzoni, Alex Edelstein, Alex Guppermacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakov, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Asher
Peter Kipperstock, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Cláudio Dailac, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniela Rosenbaum, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Gleiser, Felipe Raimovic, Fernando Gainer, Gabriel Heffel, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubelstein, Guta Tomalskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Henry Gandelman, Ida Sandi, Igor Sender, Ilana Stein, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Lilian Starobinas, Liz Unikovs, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcelo Schilvarker, Marcos Sarue, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Fizon, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correa, Museu Judaico de São Paulo, Nicole Magenzo, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomalskin, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rosa Heinsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Silvia May, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Kat, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer, Fábio Zilberman Ilko, Flávio Rabinovich, Eveline Alperovich, Liana Fonseca, Gustavo Frota Pereira, Cláudio Solon, Rafaela Barcai, A. Rezende, Miguel Fausto, Fernanda Carme, Sharon Feldman, Isaac Guanais, Fábio Belegar. Bom, gente, como eu falei, para quem quiser também colaborar, os links estão na descrição do episódio. Ô, João, meio da guerra, a rapaziada servindo o exército, os Haredim ultra-ortodoxos, fazendo de tudo para não servir ao exército, e o governo aprova a ampliação do serviço militar de combatentes de 32 para 36 meses, ou seja, 3 anos inteiros como soldado do exército de Israel. João, tem vários soldados que hoje estão na faixa de Gaza, soldados do efetivo não reservista, né? Que receberam essa notícia, estavam próximo de serem liberados, né? De terem aí o seu serviço terminado, só que receberam a notícia que foi estendido por pelo menos 4 meses. E aí, cara, é justo isso? Não, não é justo, pô. É absolutamente injusto que parte da população sirva mais tempo que outra parte que sirve e outra não sirva. É absolutamente injusto. E agora é curioso porque, em teoria, nunca houve diferenciação entre combatentes e não combatentes em relação ao tempo de serviço. Havia diferenciação entre, por exemplo, o soldo, né? Os combatentes ganham o dobro de soldo que que a gente chama em hebraico de jobnik, que são os burocratas do exército, né? Que obviamente estão em todas as áreas. Eu fui um jobnik, eu fui um mecânico, né? Mas os jobniks podem ser da inteligência, podem ser mecânicos, podem ser da área administrativa, podem ser, enfim, diversos setores. São os que não vão pro campo lutar, basicamente. Que vão pro campo lutar são combatentes, seja no exército, na marinha, na aeronáutica. E agora eles vão servir mais tempo que os outros. Como se não bastasse eles correrem mais perigo, eles também vão ser obrigados a servir 3 anos inteiros, né? O exército vinha numa tendência de diminuir o tempo de serviço. Inclusive, ele estava praticamente igualando o tempo de serviço de homens e mulheres nos últimos tempos, e ele agora foi obrigado a ampliar e vai começar ampliando o tempo de serviço dos combatentes. Mas não se engane, isso vai se repercutir também nas outras áreas do exército. Eu aposto com você que os não combatentes também vão servir 3 anos. As mulheres também devem ter estendido seu tempo de serviço militar. Sendo justo aqui, sendo honesto, as mulheres, na verdade, elas tiveram uma extensão no seu serviço, né? As mulheres antigamente serviam 1 ano e 10 meses, passaram a servir 2 anos, e até onde eu sei, as mulheres servem atualmente 2 anos e 2 meses. E elas também devem ter o seu serviço estendido. As mulheres, obviamente, não combatentes. Mas combatentes também. O serviço para as mulheres é mais curto. Se os combatentes vão ter que servir 3 anos, as mulheres combatentes, que são uma minoria dentro dos combatentes, mas elas existem e são cada vez mais numerosas, também devem servir esses 3 anos, de maneira obrigatória. Obviamente que continuar no exército depois desses 3 anos, aí é uma escolha do soldado, seja ele pelo caminho do oficialato ou da continuação como profissional do exército, que é o que a gente chama em hebraico de Nagad. Você, obviamente, assina contratos e você pode seguir no exército, enfim, e receber um salário integral. Óbvio que os oficiais é maior, eles fazem cursos também para isso, enfim, e são selecionados. Óbvio, também é uma opção, mas enfim, assim se organiza o exército. Isso, Marquinhos, é uma solução para até agora, para o não alistamento dos ultra-ortodoxos, que deveriam estar sendo alistados em número acima do normal dos últimos anos. Além dos 1.800 já previstos, já estão sendo alistados agora outros 3.000, e o exército está com dificuldade. Há protestos, essa semana teve protestos organizados pelo Peleg Yerushalmi, que
é a divisão de Jerusalém entre a corrente dos ultra-ortodoxos lituanos, fecharam a estrada número 4 ali na altura de Bnei Brak, e a gente teve também o rabino-chefe sefaradita, que agora termina o seu mandato, dizendo que nem os estudantes de academias rabínicas e nem os ultra-ortodoxos que não estudam em academias rabínicas devem concordar com o alistamento no exército. Ou seja, eles não devem cooperar com os militares, eles devem se recusar e devem resistir. Esse é o comentário do rabino-chefe, um cargo público, um sujeito pago pelo Estado. Obviamente agora ele tá terminando o seu mandato, outra pessoa vai ser eleita, mas essa é a situação, né? A gente tem forças do Estado boicotando as necessidades do Estado no meio de uma guerra. E quem paga o preço? Os não ultra-ortodoxos, que servem ao exército como combatentes. Nesse ponto a gente está falando dos seculares, dos tradicionalistas, dos nacionalistas religiosos, dos drusos enfim, de alguns poucos não-judeus e não-drusos que também servem ao exército como combatentes, a maioria deles beduínos, né? Essas pessoas pagam o preço para que os ultra-ortodoxos não sirvam. E aí alguém pode falar, João, você não fala dos árabes, os árabes também não servem ao exército. É verdade, os árabes também não servem ao exército. Eles são considerados uma minoria nacional e é meio impensável você achar que um árabe israelense vai querer, pelo menos que os árabes israelenses são a maioria, porque alguns árabes se servem, né? Mas que eles vão querer lutar contra seus parentes na Cisjordânia e na faixa de Gaza, né? E também é meio bizarro você acreditar que o exército vai confiar nessas pessoas para dar armas na mão deles para lutarem contra os seus parentes na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Então, os árabes, eles não são uma demanda nem do próprio exército. A gente pode até debater se eles deveriam fazer um serviço nacional, enfim, coercitivo, da mesma maneira que fazem os judeus quando vão para o exército, né? Ele é obrigatório, se eles deveriam também dedicar 1, 2 anos das suas vidas ou 3 para serviço voluntário, já que os jovens não árabes também fazem isso. A gente até pode debater isso, mas acho que para a gente debater isso, a gente tem que debater de maneira séria a extensão da cidadania à população árabe israelense aqui. Enquanto a população árabe israelense ela é por meios políticos restrita de exercer a sua cidadania de maneira completa, e eu falo aqui principalmente de direitos sociais, é meio complicado a gente fazer exigências a esse setor da população que é discriminado politicamente falando por conta da sua identidade étnico-social. Então não tem nada além disso. Então se a gente quer falar dos árabes de maneira séria, a gente precisa também tratar os árabes de maneira séria, o que o Estado de Israel não faz desde 48. Melhorou de lá para cá, melhorou um pouco. Tem muitas questões que avançaram, mas ainda falta muito para que os árabes sejam tratados de maneira semelhante aos judeus no Estado de Israel. Mas os direitos deles na lei são iguais. Os direitos na lei são iguais, né? Dos que já são cidadãos israelenses. Perante a lei, sim. Na prática, não são. E a gente pode falar aqui anos sobre qual o tamanho do orçamento na educação para as cidades árabes e nas cidades judaicas, sobre o trabalho de urbanização, sobre investimento na segurança, sobre um monte de questões. Mas a gente não tem tempo para falar sobre isso agora. Quem sabe no fim da guerra a gente possa falar sobre esse tema. Torce para que seja num contexto no qual eles estejam recebendo pela primeira vez um orçamento adequado às demandas que a sociedade árabe israelense tem, que são obviamente maiores que a judaica de maneira proporcional, porque se trata de uma população mais pobre, menos escolarizada e que obviamente tem mais demandas do que as populações de nível social mais alto. Essa não participação da população árabe, né, no exército, e eu acho que você colocou essa questão, né, ponto 1, eles vão querer lutar contra suas famílias, né, na faixa de Gaza, na Cisjordânia. Se o exército os quer, que eu acho que esse é o ponto principal, eu acho que, para além de tudo, quando o Estado foi criado, né, você não ia colocar árabes dentro do exército de jeito nenhum, e eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que antes de perguntar para o cidadão árabe de Israel, enfim, seja lá de como ele se identifica, se ele quer perguntar, né, se ele quer ou não servir ao exército, eu acho que antes vem uma não intenção do exército em contar com eles de qualquer forma. Eu acho que isso precede, né? Porque, afinal de contas, eles sempre foram uma quinta coluna, né? Lembrando aí que durante os 18 primeiros anos da criação do Estado, né, entre 1948 e 1966, 67, não houve um término oficial, né? Mas os árabes, cidadãos de Israel, eles foram submetidos a legislação militar, né? Eles não estavam submetidos à legislação civil israelense, né? Eles estavam sob um regime militar. Tinham direito a voto, votavam no parlamento, mas viviam sobre regras diferentes, né? Isso até a Guerra dos 6 Dias. Depois, quando acaba isso, tem a Guerra dos 6 Dias, que muda completamente, de novo, mais uma vez, a relação do Estado com todos os árabes, né, que vivem aqui dentro entre o rio e o mar, né? Tanto aqueles na Cisjordânia, em Gaza, quanto os que vivem aqui dentro também. Então, e depois a gente tem todos os desenvolvimentos disso, mas eu acho que essa é uma questão, a questão se eles querem servir ou não, e dos direitos sociais, como você colocou,
quais direitos que ele tem e da própria forma como o Estado os vê enquanto cidadãos ou não dentro do Estado, né, cidadãos legítimos ou não, eu acho que diz muito sobre tudo que a gente vive aqui, né? É a foto do que a gente vive aqui, se os árabes são ou não cidadãos plenos do Estado de Israel, se eles são vistos como cidadãos plenos ou se é só uma forma de aceitá-los e tê-los aqui porque não há como não tê-los aqui, né? Eu acho que essa é uma questão muito central aí de toda essa discussão e de como a gente tem que pensar o futuro também. Eu acho que, para além disso, não só entender o passado, mas pensar o futuro. É isso, João, já que a gente está no governo, vamos continuar falando deles, já que essa semana também teve uma reunião do gabinete, logo depois aí do tiro na orelha do Trump, né? Tomou o tiro, logo depois teve uma reunião do gabinete em que eles passaram 2 horas falando sobre supostas incitações aí sobre o governo que estariam. O Benjamin Netanyahu disse que estava temendo pela sua vida. O que a gente vê é justamente ao contrário. Primeiro, ao longo da história do país, os ataques e a violência política sempre foram feitas pela direita. O primeiro atentado terrorista contra um militante da esquerda foi feito, isso foi na década de 80, se eu não me engano, né, por aquele militante do Shalom Marchav, do Paz Agora, eu esqueci o sobrenome dele, tem um nome... Greenfield, Enzweig. mas tem que considerar o assassinato do Arlosoroff lá nos anos 30, né? Que Antes nunca foi ainda. provado Sim. quem foi, mas tudo indica que foi um membro do movimento revisionista, né? Então a gente está Exatamente. falando Pois dos é, anos então 30, já teve assassinato político por parte da direita contra a esquerda em Israel. o Rabin, né, o Primeiro-ministro. primeiro-ministro, assassinado aí, né, enfim. E as ameaças foram feitas pelo Ben-Gvir, o Smotrich foi preso com litros e litros de combustível. Durante a década de 80, a gente teve diversos colonos cometendo crimes contra palestinos, né, e agora eu não estou falando nem mais de militantes da esquerda israelense, contra políticos palestinos, né, que durante a década de 80, o pessoal aí do subterrâneo judaico. A gente tem os colonos hoje em dia também, fazendo o que querem, né, então, ou seja, a violência política, ela parte da direita e agora, mais uma vez, esse governo de extrema-direita, a alt-right israelense, mais uma vez incita contra a esquerda, dizendo que o primeiro-ministro está se sentindo ameaçado. E enquanto isso, a gente vê a polícia descendo o cacete na rua em que se opõe ao primeiro-ministro. E aí, João, para quem mais sobrou nessa reunião aí, cara? Não, Marquinhos, olha só. Eu acho que você não mostrou a indignação suficiente em relação a esse episódio, porque eu fiquei estupefato e eu vou traduzir meu sentimento em relação a isso pra cá. Porque Vai foi xingar não, né, Não, João? eu não vou xingar, mas foi uma mistura de indignação, com vergonha alheia, com revolta, com dor de barriga, com tudo junto nesse fato. O que aconteceu? O que aconteceu foi, que, pelo que a gente viu, houve uma tentativa de assassinato do candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, num comício. Isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos, a fucking 10 mil quilômetros daqui, bem longe. Uma outra sociedade, um outro país, inclusive nos Estados Unidos, se não me engano, foram 6 tentativas de execução de presidentes ou candidatos a presidente. 6 ou 7. Alguém publicou isso no Twitter essa semana, né? Em Israel, a gente teve uma tentativa, 2 tentativas no caso, uma bem-sucedida, contra a mesma pessoa, no caso, contra o Rabin. A gente teve ameaças de assassinato ao Rabin, inclusive do próprio Ben-Gvir, né? Ele não ameaçou de assassinato, ele falou que poderia chegar até o Rabin. Depois de quebrar o símbolo da Mercedes, do carro do Rabin, falou do mesmo jeito que a gente chegou no símbolo, a gente pode chegar até o Rabin, quando ele era ainda um adolescente de 16 ou 17 anos. A gente teve uma pessoa que tentou matar o Rabin no evento próximo a esse caso do Ben-Gvir, ali em 95, e depois a gente teve o assassinato do Rabin. Mas o Ariel Sharon, ele também sofreu ameaças de morte quando ele era primeiro-ministro de Israel. E aqui a gente não está falando de nenhum esquerdista, vamos ser claro, né? Porque ele desocupou a faixa de Gaza. Nunca houve uma ameaça séria a um chefe de governo da direita em Israel. Ao contrário, se houve incitação contra membros da esquerda, um dos principais personagens dessa incitação se chama Benjamin Netanyahu, que fez discursos em praça pública, na Praça de Sion, em Jerusalém, com pessoas cantando Morte a Rabin, carregando caixões com escrito Rabin, cartazes com Rabin vestido de soldado da SS ou de Kefia, escrito O Traidor. Isso não é pouco simbólico, né? Enfim, e o Netanyahu discursando para essas pessoas. Netanyahu não disse, parem de cantar isso, não foi embora no meio. Do lado dele tinham pessoas da extrema-direita, e no caso, uma dessas pessoas da extrema-direita assassinou o primeiro-ministro. O Rabin, antes de ser assassinado, o Netanyahu tentou falar com ele, né, quis conversar com ele, obviamente para fazer ele mudar de ideia quanto à assinatura dos acordos de Oslo, e ele falou, eu não vou me reunir com ele enquanto ele estiver atrás dessas pessoas que estão incitando contra mim, eu não tenho nada para falar com esse senhor. No fim das contas, o Rabin foi assassinado, e a esposa do Rabin não quis receber nem o Netanyahu nem o Sharon no enterro do Rabin, né, no velório do Rabin, no caso. Ela disse, com eles eu não quero papo. Enfim, ela considerava essas pessoas responsáveis pelo assassinato do Rabin, o Netanyahu entre eles.
deles, né? Então agora, chega o Netanyahu, depois de absolutamente nenhuma ameaça à sua integridade física, reúne o gabinete no momento que tem 120 reféns israelenses, a gente não sabe quantos estão vivos e quantos estão mortos, em que condições os vivos estão vivendo lá, correndo risco de vida o tempo inteiro, quando a gente tem um monte de soldados israelenses na faixa de Gaza, correndo risco de vida o tempo todo, quando a gente tem evacuados do norte e do sul, pessoas que estão com suas vidas afetadas, pessoas que quase morreram em diversas ocasiões durante a guerra por conta dos ataques do Hamas e do Hezbollah. E reparem, eu não estou falando aqui dos palestinos, estou falando aqui só dos cidadãos israelenses que estão correndo riscos severos e altíssimos. O Netanyahu convoca o gabinete para debater sobre incitação contra ele e contra membros do seu governo, mostrando um vídeo de 2 minutos e meio de discursos em manifestações, obviamente que editado e selecionado, de gente falando, se autogravando, fazendo discursos que passam do tom contra o Netanyahu. Gente absolutamente insignificante para a sociedade israelense. Não é o primeiro-ministro, não é o líder da oposição, não é ninguém. E aí, a reunião virou uma palhaçada, porque uma série de ministros começaram a contar histórias de muita pressão sobre das quais eles passaram. Porque eu quase fui agredido ali, porque se não fosse não sei o que lá, eu talvez não estivesse aqui hoje. Vários começaram a contar essas histórias. Houve agressões a ministros e a membros da coalizão? Houve, é verdade. Ninguém foi atingido fisicamente, mas houve carros de ministros atingidos. Houve, é verdade. As pessoas estão com muita raiva, passaram do tom e fizeram esse tipo de coisa. Mas ninguém saiu machucado. E a maioria dos exemplos levantados ali foi puro chororô de gente querendo construir uma narrativa. E aí, olha só, 2 horas de país no meio de uma guerra, com gente sacrificando a vida todos os dias. O Netanyahu com uma porra de um bunker anti-bomba atômica em Jerusalém, que ele conseguiu para ele e para a mulher dele de maneira ilegal, através de um multimilionário, porque o primeiro-ministro não pode receber favores nesses momentos. O filho dele, com seguranças dos serviços de inteligência geral, do Shabak, acompanhando 24 horas ele em Miami, pessoas que o Estado paga avião para que os seguranças troquem, porque eles têm que voltar para Israel para ver suas famílias também. Um dinheiro absurdo gasto com o filho dele para ter segurança em Miami, porque ele decidiu ir para Miami. O primeiro-ministro mais protegido da história do país, no momento que não aconteceu absolutamente nada contra ele, faz uma reunião para posar de vítima de incitação, temendo que aconteça com ele o mesmo que aconteceu com o Trump. É de uma disfarçatez, é tão ridículo, é tão absurdo, é tão vergonhoso o que aconteceu, que me deu dor de barriga escutar isso. E como se isso não fosse suficiente, eles conseguem mobilizar parte dos meios de comunicação para atacar a oposição, que em teoria, e isso em teoria, não condena os ataques sofridos pelo Netanyahu e pelo seu governo, a incitação contra eles. O canal 14, obviamente, eles já estão com essa narrativa há muito tempo, mas o atentado contra o Trump fortaleceu a narrativa deles, até os canais do mainstream também levantaram isso. Por exemplo, o jornalista Amit Segal, que obviamente é ligado à direita, mas usa o canal 12, que é o principal canal israelense para difundir essas visões absurdas, comenta que o Yair Lapid se recusa a condenar a incitação contra o Netanyahu e assume responsabilidade sobre alguma coisa que aconteça. Foi o tweet do canal 12, assinado pelo Amit Segal. O Lapid, muito espertamente, ele fez um discurso na Knesset dizendo: quem está correndo risco não é você, são essas e essas pessoas, É óbvio que eu condeno o discurso acima do tom, mas Netanyahu, você não é vítima, você é o responsável por isso. E é óbvio que pressão política em cima do primeiro-ministro, especialmente depois de uma catástrofe como foi o 7 de outubro, e de um gerenciamento da guerra e do comando do país de maneira absolutamente irresponsável, é o mínimo que tinha que estar acontecendo. O que acontece hoje em Israel é o mínimo do aceitável, se é que é aceitável. Netanyahu já tinha que ter sido derrubado. Tinha que ter 500 mil pessoas nas ruas, 1 milhão de pessoas nas ruas. É pouca essa pressão em cima do Netanyahu. Os ministros não tinham que estar podendo sair andando na rua agora, do estrago que eles fizeram nesse país. Eles só conseguem, de alguma maneira, sair na rua porque eles têm uma base de apoiadores ultraviolenta que intimida a oposição em Israel, que é extremamente pacífica. É ridiculamente pacífica. E isso vai ser mais ridículo ainda, esse discurso deles contra a oposição, como se tivesse um histórico na esquerda israelense de violência contra judeus em Israel. Os últimos casos de violência da esquerda contra judeus em Israel foram em brigas contra a direita. Eles remontam lá do início dos anos 60. Não teve mais depois disso. Não teve. Então aqui é só em Israel que a direita, ela realiza atentados contra manifestações da esquerda, ela bate em manifestantes de esquerda que saem com camisas com mensagens políticas nas ruas, assassina o primeiro-ministro de esquerda, enfim, tem torcidas organizadas de partidos, de times de futebol de direita que ameaçam, atacam, violentam pessoas de esquerda e árabes também, podem sair com um discurso de vítima, como se eles fossem vítimas de uma violência que aconteceu nos Estados Unidos, não aconteceu em Israel. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. E sabe, eu vou agora citar aqui um podcast muito legal que eu escuto, chamado Breaking, de comunicação política, né? O Elad Wolf, que é o apresentador, ele fala: a culpa disso aí é da esquerda, porque a esquerda,
esquerda, ela assume, ela se presta a estar nesse papel. Ela pede desculpa pelo que ela não fez. E a direita, ela não tem vergonha, ela ataca. Enquanto a esquerda continuar pedindo desculpa por esse tipo de situação, a direita vai continuar dançando nessa narrativa. Essa narrativa cola? Eu acho que não. Eu acho que ela não cola para a maioria das pessoas. Acho que as pessoas estão vendo que é ridículo. Mas ela cola para a base do Netanyahu. Agora, as consequências disso quais são? Tem gente no gabinete pedindo a saída da conselheira jurídica do governo que supostamente não abre investigação contra os ataques desses manifestantes da direita, da esquerda, perdão, essa incitação contra o Netanyahu. Ou seja, é um pretexto para demitir a conselheira jurídica do governo, que é o alvo número 1 do governo, okay? Junto com a Suprema Corte. Não é o Lapid, não é o Gantz, é ela. Não é nem o Hamas, é ela. Okay? Por outro lado, da mesma maneira que o Gallant ele tem o seu serviço, ele serve aos interesses de Netanyahu estando no governo, a conselheira jurídica também, porque ela pode ser culpada pelos fracassos do governo. Ela não deixou a gente fazer tal coisa. Ela ordenou evacuar um assentamento. Ela e a Suprema Corte. Então, ter uma Suprema Corte favorável ou uma conselheira jurídica favorável iam diminuir a possibilidade do governo explicar seus fracassos. E o Netanyahu sabe que ele não tem sucessos, não tem êxitos para apresentar. Okay? Então, eu acho que ele não vai ter demissão nenhuma dela. Mas a incitação contra ela volta. Né? E isso é uma maneira de inibir, de intimidar, para que ela não faça seu trabalho da maneira adequada. Eu acho que ela é muito pouco intimidável nesse aspecto. Ela tem se mostrado muito resiliente até agora. Mas o ridículo, o absurdo que foi isso, tá escancarado na nossa cara. Né? É um negócio absurdo, absolutamente revoltante. Eu não acreditava no que eu estava vendo ali. E eu tô transmitindo para vocês realmente a maneira como eu me senti. Eu olhava, eu lia a reportagem, eu via na televisão, eu escutava no rádio, eu falava, não é possível que eu tô escutando, que eu tô lendo essas coisas, não é possível. Enfim, é uma coisa que não dá para acreditar, não dá para acreditar. É como se viesse, sei lá, o Ustra dizendo, não, porque o torturado aqui deu um chute no policial, olha como ele é violento e quebrou o dente dele. E nós somos vítimas de violência dos torturados aqui. É nesse nível, né? É o Ben-Gvir que tá botando a polícia para espancar manifestantes, para prender gente de maneira ilegal, reclamando que é vítima de incitação. Ele que tá dizendo o tempo inteiro que tá falando contra a esquerda, que qualquer coisa que é contrária ao que ele acredita, ele chama de esquerda traidora. Ele que tá dizendo esse tipo de coisa. Não dá para aceitar uma situação como essa. Não dá para aceitar dentro da normalidade. Agora, a direita realmente consegue construir a narrativa porque eles não têm vergonha. E falta para a esquerda não ter vergonha também de admitir essas posições. Primeiro falta ter esquerda, depois falta que essa esquerda não tenha vergonha. Esse é a única, na verdade, é o principal ponto positivo do Yair Golan. Ele não tem vergonha de assumir as suas posições e de sustentar os argumentos dele quando a direita tenta deslegitimar a posição dele. Ele fala, perdão, se vem falar de união com gente com discurso nazista, eu não quero união com esses caras. Ele é judeu, dane-se, eu não quero união com esses caras. Né? E ele é o primeiro que fala isso em muitos anos de maneira tão aberta e depois questionado ele não gagueja. Ele vai lá e repete o que ele diz, e sustenta, e reexplica e enfatiza. Então, entre as muitas besteiras que ele fala e os posicionamentos que eu não concordo, essa é uma virtude que ele tem que é muito importante para a esquerda atualmente. O final da sua fala foi muito, muito importante, que é justamente precisa ter esquerda, né? Não tem, né? Eu acho que esse é um ponto. E aí, quando a gente vê o que eles chamam aí de esquerda, que você falou, né? Que é essa esquerda que pede desculpa, né? Essa galera aí do centro, porque é justamente isso, né? Os liberais não sabem como atuar frente aos fascistas, porque em termos ideológicos, eles estão muito próximos. Em termos do que eles querem para o futuro, aqui dentro, eles estão muito próximos. Eles diferem dos métodos, mas eles não diferem da política, né? Então, eles acabam não sabendo como se diferenciar deles, né? Então eles acabam abaixando a cabeça. E quanto mais eles abaixam a cabeça, mais espaço os fascistas avançam, mais espaço os fascistas tomam, né? E essa semana, na manifestação em Tel Aviv, tinham crianças, né? E aí criança de 14, 15 anos, com um pedaço de pau na mão, batendo num velhinho que estava na manifestação. Hoje esse argumento é menos usado, né? Mas na época lá, antes da guerra, na época em que as manifestações eram contra o golpe do judiciário, né? As pessoas diziam que a polícia deveria ser violenta, afinal de contas, os manifestantes estavam colocando fogo nas estradas, estavam fazendo fogueira no asfalto. É isso aí, coitado do asfalto, né? Que tomou a fogueirada na cabeça e por conta disso os manifestantes têm que ser espancados pela polícia, né? Então, assim, essa é a violência da esquerda. E eu concordo muito, assim, a esquerda é ridiculamente pacífica aqui, né? A esquerda não, a oposição. E aí, enfim, porque, como você falou, essa questão de esquerda aí é tanto complicado. Tem que ter esquerda primeiro. Mas é ridiculamente pacífica, né? Pessoas vão, enfim. E a gente vê, eu acho que de uma forma geral, né, cara? Com 9 meses de guerra, todo esse caos acontecendo em todas as frentes, na frente social, na frente política, na frente econômica, e a população israelense não sai de casa, tá tudo numa boa, tá tudo tranquilo, enfim, nada acontece. E o governo se utiliza disso,
né? É assim, é absurdo, mas a parada é, João, ele fala pra base dele, cara. É a base dele que interessa a ele, e é por isso que ele fez o discurso que ele falou que os reféns estão sofrendo, mas não estão mortos. Porque ele tá falando pra base dele, ele não tá falando pra mim, pra você, ou pro cara que, enfim, vota no Lapid ou no Gantz. Ele tá falando pra base dele, que é isso que eles querem, que a base dele quer ouvir, é isso que que o eleitor do Smotrich quer ouvir, que o eleitor do Ben-Gvir quer ouvir. Então ele tá Nesse falando pra ponto, eles. eu não sei se eu concordo. O discurso no gabinete, na verdade, eu não sei se ele sabia que ia vazar, mas eu acho que ele não tá falando pra base dele, não. Eu acho que ele tá falando, nesse ponto, ele tá botando pressão no Lapid e no Gantz pra condenar a incitação contra ele e que eles se sintam, e que eles sejam vistos como violentos. Ele tá colocando Mas não pressão. há uma violência contra ele. Essa é a Não há, questão, né? entendeu? Mas quando o Então Amit ele chega cria no essa canal 12, narrativa. ele cria, mas quando o Amit chega no canal 12, repercute e a imprensa toda vai em cima do Lapid perguntando se ele vai condenar a incitação contra o primeiro-ministro, ele cria um fato que não existe, mas ele cria um fato. E aí não é só pra base dele. Ele coloca o Gantz e o Lapid contra a parede. O Lapid se saiu bem, na minha opinião, mas é uma situação que o Lapid não devia ter que enfrentar, porque ela não é real. Quem se presta a esse serviço ridículo é a imprensa que repercute isso. A imprensa devia fazer com o Netanyahu o que a gente está fazendo agora, que é Exato. ridicularizar o que ele está Sim. fazendo. E parte da imprensa fez isso. Isso, não, eu acho que a imprensa tem um papel fundamental nessa questão toda aí, que é dar palco para esses caras, né, cara? É impressionante. A mídia corporativa aqui, eu acho que, de repente, a gente pode tocar nisso no próximo episódio também, o que está acontecendo com o Canal 13, né? Que é o canal ainda, que era o canal, vamos dizer assim, mais combativo, né? Do Mais Aviv, oposicionista. É mais oposicionista, né? Do Raviv Drucker, né? Que fez o programa contra da Miri Regev, né? Mostrando aí toda a corrupção dela. Ele já fez outros programas desse e agora o canal sofreu basicamente uma intervenção, né? Eles foi apontado para o canal uma nova diretora-geral, que é uma pessoa de direita, assim, que inclusive tirou o programa desse jornalista Raviv Drucker do ar, um dos programas dele. Ou seja, a mídia vem sofrendo ataques muito grandes. A gente tem o canal 14, que é um canal do governo, né? Um canal de propaganda do governo, que foi criado recentemente. A gente tem o canal 12, que tem o Amit Segal, né? Que é um representante do governo também dentro do canal. O canal 11, que tenta ser um pouco mais isentão, mas enfim, não é, né? Porque não existe isentão. E o canal 13, que tinha essa postura mais oposicionista, que agora também acaba perdendo um pouco dessa força em função dessa crise que vem passando aí. Então a gente tem realmente a mídia corporativa aqui em Israel cumpre um papel assim abominável, é nojento, porque eles dão palco para essas pessoas. Eles chamam as pessoas mais grotescas para irem falar, né? O pessoal da alt-right mesmo, sabe? O cara que vai lá para mentir na televisão para milhões de pessoas, eles sabem que o cara vai mentir, eles sabem que as pessoas vão lá só para incitar, só para criar casos, só para criar violência no estúdio, né? E não deixar que um debate aconteça. E eles mesmo assim dão palco para essas pessoas, chamam essas pessoas para falar, não só na televisão, mas no rádio também. As pessoas não deveriam ter espaço. Essas pessoas que pregam a violência e mentem abertamente, como hoje assim, é no mundo inteiro, né? Aqui não é diferente disso, né? A alt-right aí mentindo, inventando história, e eles dão palco para essas pessoas, né? E aí, assim, a história começa a ser verdade, né? Porque no momento que o cara vai na televisão, fala isso para 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, depois vai na rede social, publica o vídeo que saiu na televisão, e tá no Twitter, tá no Facebook, tá no Instagram, tá no TikTok, tá no sei onde, tá no sei onde, vira verdade, vira verdade. E aí, mais uma vez, vai aumentar a repressão contra a esquerda, porque a esquerda é violenta e tudo mais. Enfim, cara, tá difícil viver sob esse governo fascista. Vamos continuar no governo fascista, então, João. Vamos continuar no governo fascista, já que ontem houve aprovação de uma moção. É isso aí. O parlamento aprovou uma moção que não foi aprovada só pelo governo, não recebeu votos somente de parlamentares do governo. Uma moção essa que fala que o parlamento israelense é contra a criação de um Estado palestino. Na semana anterior à visita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao Congresso americano, onde ele irá discursar, o parlamento aprova essa moção que é contra a criação do Estado palestino, com 68 votos a favor e 9 contra, ou seja, estavam presentes 77 deputados de 120, né? Esses deputados que votaram contra são os deputados dos partidos de eleitorado majoritariamente árabe e esses que votaram a favor, como eu falei, não são só da situação, são também da oposição. O partido do Benny Gantz também votou a favor, né? O Benny Gantz votou a favor dessa moção, o partido do Gideon Sa'ar também votou a favor dessa moção, só que também muitos outros parlamentares da própria situação não estavam presentes na votação,
já que a coalizão tem 64 cadeiras e 68 votos, né, foram aprovados, votaram, 68 deputados votaram a favor dessa moção. João, é simbólico, não tem um valor, né, efetivo, mas nesse momento de guerra e prestes a esse discurso aí do Netanyahu no parlamento, onde o mundo inteiro se questiona qual é a estratégia para o dia D, Israel dá um passo aí que tende a se isolar cada vez mais na comunidade internacional. Pois é, vamos contextualizar. Essa foi uma ação movida pelo Guidon Saar, né, do partido Nova Direita, Direita Republicana, sei lá qual vai ser o nome que ele vai dar para parte dele nas próximas eleições, se é que vai existir. Mas é uma moção dele. Ele levou a votação. A votação, como você disse, passou por 68 votos a favor contra 9 contrários. Quer dizer que a gente teve um grande número de abstenções nessa votação. Entre as abstenções, a gente teve do Yair Lapid e de todo o seu partido, o Yesh Atid, o Partido Trabalhista inteiro também, o Netanyahu, o Yoav Gallant, o Aryeh Deri do Shas. Todas essas pessoas se abstiveram. Quem votou a favor, obviamente, o partido do Guidon Saar, os partidos da extrema-direita, o partido Israel Nossa Casa do Lieberman e o partido do Benny Gantz, e obviamente membros do Likud, do partido do Netanyahu. A moção do Guidon Saar foi, obviamente, para ele promover o seu partido em algum momento, para poder dizer eu fiz isso, né? O sujeito de direita quer isso, quer trazer isso. Mas também foi uma maneira de colocar o Gantz e o Lapid numa posição complicada. Por que eu digo isso? Porque, se bem até 2023, a grande maioria das pesquisas apontavam, grande maioria, praticamente todas as pesquisas apontavam que existia uma maioria em Israel a favor da criação de 2 estados. 2021 foi o único ano que segundo o Instituto Israelense de Democracia, que isso não aconteceu. A única pesquisa feita esse ano, em março de 2024, mostra que esse apoio a 2 estados aqui em Israel, ele já não existe mais. A gente tem 2/3 contra e 1/3 a favor. Estamos no meio de uma guerra, o 7 de outubro está muito fresco, ninguém quer falar em Estado palestino agora em Israel, né? Ninguém não, muita gente não quer, 2/3 pelo menos não querem, mas existe uma concepção de que se eles fizeram isso com a Gaza bloqueada, se eles tiverem um Estado, eles podem fazer pior ainda, né? Óbvio que essas pessoas não são otimistas a ponto de pensarem de que o Estado palestino pode trazer a paz, né? Mas enfim, elas estão receosas, com medo, é compreensível do ponto de vista sociológico, e tem gente querendo surfar nessa onda. Então o Guidon Saar, ele falou, ó, já que a população tá assim e que eu tô aqui planejando o meu partido da direita não bibista para concorrer nas próximas eleições, eu quero colocar o Gantz numa sinuca de bico, que ele vai ter que mostrar se ele é de esquerda ou se ele é de direita nesse aspecto. E se ele mostra que ele é de direita, ele perde eleitores da esquerda. E se ele mostra que ele é de esquerda, ele pode perder para mim eleitores da direita. Se ele perde eleitores da esquerda, ele também se debilita e ele chega mais fraco pro enfrentamento para ver quem vai ser o maior partido contra a gente. Então foi uma estratégia do Guidon Saar, porque é uma moção que não vale nada, que numa Knesset, no parlamento, com 64 cadeiras da extrema-direita, basicamente, das quais a grande maioria delas é de ultra-ortodoxo da extrema-direita, a gente já sabia que é óbvio que as pessoas vão recusar o Estado palestino, e você está falando só da coalizão, sem contar, por exemplo, o Israel Nossa Casa, do Lieberman, ou o campo republicano, a direita republicana do Guidon Saar, que hoje representam, se não me engano, 11 cadeiras, que também são da direita e contrárias ao Estado palestino. Então, a gente tem, pelo menos aí, 70 parlamentares que são abertamente contrários ao Estado palestino hoje em dia no parlamento israelense. Pelo menos. E aí, ele levou essa votação para poder dançar em cima da questão e pressionar o Gantz. Netanyahu não votou. Por que ele não votou? Ele vai para o Congresso daqui a pouquinho. Não pega bem ele chegar no Congresso depois de ter votado a favor disso. Se ele disser que ele é contra o Estado palestino no Congresso, e mesmo quando ele diz em Israel que ele é contra, em inglês ele fala que ele é a favor, porque não pega bem lá, nem entre os republicanos. Então ele, enfim, ele precisa... Ele não pode dizer para a base dele que votou contra e também não pode dizer para o Congresso americano que votou a favor. Então ele vai embora. O Gallant, talvez, possivelmente, pelas mesmas questões. O Deri, sei lá por que se absteve. O Lapid, obviamente, se absteve porque não quis votar contra. O Lapid tirou da plataforma política do partido dele a questão sobre o conflito, sobre a solução do conflito. Existia a proposta de 2 estados e agora ela não existe mais. Também não existe uma negação dos 2 estados. Ele simplesmente tirou essa questão do que chama Matzat Miflagá, que é a proposição do partido, né, a plataforma política do partido, enfim, e não debate. Então, se abster é melhor. Eu não vou cair nesse joguinho do governo, do Guidon Saar, que quer fazer politicagem, populismo, então eu não voto. O Partido Trabalhista fez o mesmo. Enfim, eu acho um erro grave do Partido Trabalhista se abster nisso, tinha que ter votado contra. Mesmo sabendo que a maioria da população hoje em dia está contra, o Partido Trabalhista devia afirmar essa posição nesse momento. O Lapid eu não sei, mas o Partido Trabalhista certamente. Ainda não entenderam que os eleitores deles não vão vir do bloco contrário ao Estado palestino. Isso não vai acontecer. Isso talvez acontecesse há 30, 40 anos, não vai mais acontecer. Pelo jeito eles ainda não perceberam. E aí a surpresa, entre aspas, aí foi o Gantz e o seu partido terem votado a favor. Gantz votou a favor por quê? Porque ele preferiu não se indispor com o eleitorado da direita do que com o eleitorado da esquerda. E aí o Gantz, ele teve que emitir uma nota. Ele não foi o único que falou, tá? Outras pessoas falaram. Enfim,
vou destacar só a frase do Lieberman, né, que usou a votação dele para criticar o Netanyahu. O Netanyahu se absteve, todo mundo sabe que ele é a favor do Estado palestino. Em 2004 ele votou pela desconexão de Gaza, em 2009 ele deu um discurso reconhecendo os direitos dos palestinos. O Lieberman tentou trazer os eleitores da direita do Netanyahu para ele, né? Como se o próprio Lieberman não tivesse apoiado projetos de 2 estados no passado. Óbvio que sim, mas não importa falar a verdade, importa fazer o discurso mais convincente. Mas o Gantz, então, ele emitiu uma nota, né? A nota dele diz o seguinte: para que não haja dúvidas sobre a nossa posição, a bancada do Partido Campo Republicano votou a favor da proposta de se negar a criação de um Estado palestino. Após o 7 de outubro, em um dia que terroristas bárbaros sequestraram, assassinaram e estupraram nossos cidadãos, reconhecer o Estado palestino seria um prêmio para o terror e para o Hamas. O campo republicano está comprometido com qualquer proposição política para o futuro, qualquer que seja levada em consideração, que defenda o direito judaico e democrático do Estado de Israel e que confirme nosso direito histórico e os nossos interesses de segurança. Assim foi e assim será. Eu fiz essa tradução agora, lendo do hebraico e traduzindo para o português. E aí, basicamente, ele diz o seguinte: a gente não vai ser a favor do Estado palestino agora, porque isso seria dar um prêmio para o Hamas, e no futuro a gente está aberto a negociações políticas. Na hora de votar, eles votaram contra o Estado palestino, né? Para que ninguém cobre depois o que eles votaram. E na hora de fazer a declaração, para ficar bem com os americanos, eles fazem uma dizendo: no futuro a gente fala sobre isso. Se vocês forem na plataforma do Gantz, e isso está no nosso site, tá, pessoal? Vocês escrevem Campo Republicano, lá na busca de artigos do site do ladoesquerdo.com, e vocês vão ver isso lá. Vocês podem ver, basicamente, o resumo das plataformas de todos os partidos, né? O Partido Campo Republicano, do Benny Gantz, ele fala num conceito criado pelo historiador Micah Goodman de redução do conflito, que diz que você tem que dar mais autonomia para os palestinos e não dar soberania para eles sobre o seu território, achando que isso é o que vai reduzir o conflito, já que o conflito não pode ser finalizado. Eu não sei o que ele acha depois do 7 de outubro, mas até o 7 de outubro essa era a posição que o Micah Goodman defendia. E o Gantz comprou essa balela, hein? Então, ele já não fala em Estado palestino. Para ele é fácil continuar não falando. O negócio é que se ele for primeiro-ministro, não vai ter como se esquivar disso, né? Os Estados Unidos vai pressionar, e a coalizão dele vai ser uma coalizão aparentemente formada também por gente que é a favor do Estado palestino. Mas, na dúvida, as pessoas sempre correm para a direita aqui. Na hora de você se queimar com um dos lados, você se queima com a esquerda, porque a esquerda é mais permissiva, porque a esquerda continua votando em gente de centro, da centro-direita, só para derrubar o Netanyahu, achando que só a direita pode derrotar a direita. E o problema, nesse caso, não é o Gantz fazer o que ele faz. O Gantz é isso aí. O problema é o eleitor do Gantz. É continuar sendo eleitor do Gantz. Porque o Gantz é isso aí. E se eles querem alguém que vai mudar a realidade, você pode votar no Gantz, né? Só que o eleitorado, ele tá preso nesse esquema, achando que um candidato mais ousado, um candidato da esquerda, ele não pode, ele não tem condições de vencer as eleições. E aí ele vota num candidato de centro que também não vence as eleições. Ou quando vence, acaba fazendo um governo de direita. Então, de que serve? Não serve para nada, não serve para absolutamente nada. Vamos então à nossa última notícia do bloco para falar de Kobi Shabtai. Kobi Shabtai, agora ex-chefe de polícia. Ele tinha sido nomeado ainda durante o governo anterior, fez várias críticas ao Ben-Gvir, né, durante o último governo, quando o Ben-Gvir era oposição, né? Foi justamente quando a gente teve também mais um período ali de tensões com a faixa de Gaza, que gerou muita tensão interna, e o Kobi Shabtai, né, inclusive falou que o Ben-Gvir estava incitando a violência entre árabes e judeus dentro da linha verde, né? E depois o Ben-Gvir passou a ser chefe do Kobi Shabtai no momento que ele assume o Ministério da Segurança Nacional, assim ele chama, e agora o Kobi Shabtai deixa de ser o chefe de polícia. O Ben-Gvir não renovou, né, a sua cadência enquanto chefe de polícia, e no evento que ele realizou aí essa semana para dizer tchau, né, além de a gente ter visto aí que várias pessoas não foram convidadas, o Kobi Shabtai simplesmente desceu artilharia para cima do Ben-Gvir. Mas ele acabou compondo muito também, né, cara, quando era chefe de polícia. E agora? Quem entra no lugar dele? Não sabemos, né? A gente não sabe quem vai entrar no lugar dele, porque, por enquanto, entra um interino. O Ben-Gvir, ele tem um nome que ele quer colocar no lugar dele, que é um problema, porque essa pessoa, ela tem no seu passado um caso de corrupção, no qual ela deu um terreno. A gente está falando aqui para ser mais claro, né, do comandante, do tenente-coronel Avshalom Peled, que o próprio jornal Haaretz mostrou que em 2015 ele deu uma permissão para uma construção da polícia em troca de um benefício, de maneira ilegal. Ele foi investigado e foi condenado pela polícia, pela corregedoria da polícia, e obviamente com um sujeito com um caso desses nas costas, ele é suspeito para virar o chefe, o comandante-geral da polícia. Então a conselheira
conselheira jurídica, ela já deu um parecer recomendando a não nomeação dele, e esse sujeito, ele é o preferido do Ben-Gvir. Não exatamente por ser corrupto, mas por ser truculento, né? E quem nomeia o comandante da polícia é o governo, não é só o Ben-Gvir. Ou seja, é uma comissão formada pelo governo que nomeia o comandante da polícia. O Netanyahu, por exemplo, ele pode vetar, e ele pode gerar uma crise com o Ben-Gvir. A última coisa que o Netanyahu tem quisto nos últimos tempos é gerar uma crise com o Ben-Gvir. Então, aparentemente, o Netanyahu vai nomear quem o Ben-Gvir quiser. Quem pode impedir as nomeações absurdas do Ben-Gvir é a justiça. Quanto mais a justiça demora para dar o parecer se esse sujeito pode ser nomeado, melhor, porque o governo tem chance de cair. Então, a gente não falou esse episódio sobre as crises do governo, mas elas continuam rolando por aí, né? Por exemplo, do mesmo jeito que o Smotrich disse que o cessar-fogo não podia ser assinado naqueles termos, né? O Shas, do Aryeh Deri, disse que espera que o Netanyahu assine o cessar-fogo para preservar as vidas dos judeus que estão na faixa de Gaza, dos reféns, e a Gila Gamliel, que é a ministra do próprio Likud, disse que o Netanyahu devia ter demitido o Smotrich pela ameaça que ele fez de derrubar o governo, se o caso o cessar-fogo fosse assinado. Ele e a Orit Struk, membro do seu partido, que também disse que o governo não ia existir se Israel deixasse, não a faixa de Gaza, não interrompesse a guerra, mas se Israel deixasse o corredor de Rafah, de Rafir, onde Israel ocupa agora a passagem, o corredor inteiro, a fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Então há crises. E quanto mais tempo se demorar para essa nomeação, menos chance tem do Ben-Gvir nomear o próximo comandante-geral da polícia. E é isso que a gente espera. Agora, o evento de despedida do Kobi Shabtai, ele também foi um caso curioso, porque nesse evento não tiveram presentes políticos importantes, como o Ben-Gvir, que não foi convidado, o ministro da polícia não foi convidado para a cerimônia de encerramento do mandato do chefe da polícia. A minha hipótese é que o Kobi Shabtai queria evitar que o Ben-Gvir discursasse ali. O Kobi Shabtai disse que o próximo chefe da polícia precisa, que ele sai com uma sensação muito ruim, a polícia agora, um final de mandato muito ruim, e que o próximo chefe da polícia precisa impedir a politização da polícia. Ou seja, uma crítica indireta, bem leve ao Ben-Gvir. Mas também não estava presente. O Ben-Gvir não estava presente no Netanyahu, esse sim foi convidado e não foi. Não estava presente o presidente da Knesset, o Amir Ohana, também é que foi quem nomeou o Kobi Shabtai. E alguns figurões não estavam presentes ali, né, o que é uma vergonha. Enfim, na cerimônia de encerramento do chefe da polícia. E agora é torcer para não dar tempo do Ben-Gvir indicar ninguém mesmo, porque se ele indicar alguém, é certeza de tragédia. O Ben-Gvir, que aliás, hoje, nesse momento, na quinta-feira de manhã, está subindo a esplanada das mesquitas e rezando lá, o que é proibido, mas ele tem imunidade parlamentar, então ele faz, para provocar os palestinos e tentar incitar um levantamento na Cisjordânia para que Israel perca o controle sobre lá também, que o agente do caos está interessado no caos, né? Obviamente que ele quer que a polícia também faça parte desse caos, e tomara que a gente consiga evitar isso, né? Pelo menos que a conselheira jurídica do governo e a justiça evitem isso o máximo possível. Bom, é isso que o Ben-Gvir quer. Bom, João, é isso. Nosso episódio essa semana é um pouco mais curto, 2 blocos, não tivemos aí o bloco internacional. Semana que vem teremos, já que, enfim, Netanyahu discursará nos Estados Unidos e também, já dando um spoiler aí para a semana que vem, amanhã, sexta-feira, a Corte Internacional de Justiça ele vai emitir aí o seu parecer sobre a ocupação israelense, né, se a ocupação israelense é legal ou ilegal. Comentaremos tudo isso na semana que vem. Ô, João, isso a gente comenta na semana que vem. E para essa semana, algo mais a declarar? Sim, uma notícia pequena que tem a ver com futebol, né? As Olimpíadas começam semana que vem, mas não tem nada a ver com as Olimpíadas. Israel vai participar pela segunda vez na história do futebol nas Olimpíadas, né? Israel ficou em terceiro lugar no Mundial Sub-20, inclusive eliminando o Brasil, e classificou via Europa. Mas a notícia tem a ver com o meu time aqui em Israel, o Hapoel Tel Aviv. Começamos falando do Vasco, terminamos falando do Hapoel Tel Aviv, ali. Que foi comprado pelo Edmund Safra. E aí, Edmund Safra é o filho do Moisés Safra, que é um dos donos do Banco Safra. Eu não sei, eu não consegui achar informação de onde nasceu o Edmund, não tem link do Wikipedia sobre ele. Enfim, é difícil essa informação sobre isso, mas ele mora nos Estados Unidos, ele é dono de uma empresa chamada EMS, ele é um bilionário, como a gente sabe, e ele comprou o Hapoel Tel Aviv, que tinha sido vendido no ano passado para o bilionário norte-americano David Minkberg. O David Minkberg, ele foi responsável por gerir o Hapoel Tel Aviv no ano passado, ano que o Hapoel foi rebaixado para a segunda divisão, pela segunda vez na história. A primeira vez não foi no campo, foi nos tribunais por conta de dívidas. Inclusive, por isso o Hapoel foi privatizado, virou, que no Brasil a gente chama de SAF, né? Que não é esse exatamente o nome, mas virou clube empresa. Ele foi privatizado para poder zerar, ou pelo menos diminuir suas dívidas. Voltou no campo para a primeira divisão, e aí no ano passado até começou bem o campeonato. Quando teve a guerra, o campeonato ficou interrompido por cerca de 2 meses, e quando voltou, o time não se encontrou, os jogadores saíram, e o Hapoel acabou rebaixado. Podia ter se salvado na penúltima rodada no confronto direto e perdeu em casa para o time de Ashdod. Enfim, e agora o Edmond Safra, né? Se não é brasileiro, de nascença, certamente tem parentesco no Brasil, né? Seu próprio pai, que também não é brasileiro de nascença, mas enfim, tem cidadania brasileira, vai ser agora o dono do Hapoel Tel Aviv, que
contratou já o jogador Dego, que é um judeu etíope-israelense, que jogou no rival Maccabi Tel Aviv para ser o treinador do time na segunda divisão. Será que o Apoel vai recuperar seus anos de glórias, que não ganha o campeonato israelense desde da temporada 2009-2010, com o Edmond Safra? Voltou, João, pro Apoel Tel Aviv? Isso é o que a gente vai ver agora, né? Ou só pro gigante da colina? Vamos ver agora com o que vai acontecer aqui. Enfim, vamos lá, Apoel, vamos ver se a gente volta, pelo menos para voltar para a primeira divisão, é obrigação, depois a gente vê o que acontece. É isso. Apoel Tel Aviv. João, ficamos por aqui então, cara. 12:01, terminando a gravação desse podcast. Nos falamos na semana que vem para gravarmos o 259. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.